Bom, hoje estou aqui para basicamente trazer uma tier list de jogos de terror mobile. Eu tinha postado na comunidade quando eu tinha feito essa tier list há mais de um ano atrás e eu só postei mesmo. Aí eu do nada fiquei com vontade, tipo, por que não fazer um vídeo falando o porquê desses jogos estarem nessas posições e também pra ter um vídeo legal. Tipo, eu acho que esse vídeo vai passar de 1 hora talvez, mas eu vou tentar ser o mais breve possível sobre os jogos, porque eu não quero que demore mais de 1 hora o vídeo, né? Eu já tentei gravar esse vídeo uma vez, no caso logo quando eu tinha feito a tier list, ele tinha ficado com mais de 1 hora mesmo, só que eu lembro que eu não consegui salvar ele como vídeo. Eu gravei o vídeo e, se eu não me engano, o vídeo simplesmente não tava lá. Enfim, né? Ele tava em formato de áudio ainda, se eu não me engano. Eu não faço ideia como é que pode ter acontecido. Então eu pensei, por que não, né? Ah, já vendo aqui eu não tenho a Screen 8, mas tanto faz, eu nem vi direito aquele jogo. Como a gente já vai começar com... Ah, já vou falar dos tiers. Tem o perfeitos, que obviamente vão ser os melhores. Os muito bons, os muito bons. Cara, só leem aqui, porque basicamente é bem autoexplicativo, né? São esses os tiers. Enfim... Vou começar com o Screen 1, né? Se eu achar ele aqui. Ah, eu já tô dando spoiler de tudo que vai ter. Enfim, né? Fazer o quê? Eu só vou ficar falando sobre os jogos. O Screen 1, eu acho que eu vou botar acima da média ou muito bom. Ai, eu vou deixar no muito bom. Confesso que isso é um pouco por nostalgia, porque basicamente esse jogo... Eu joguei ele pela primeira vez logo quando lançou, e eu conheci o jogo pelo Léo Games, quando ele postou o vídeo dele. Enfim, é um jogo muito bom, que me dá bastante nostalgia, porque ele, querendo ou não, me marcou bastante. E ele realmente é muito legal, sabe? É um jogo... no entanto, simplesinho até, mas ele é completinho, sabe? Ele tem uns puzzles legais, os gráficos também são legais, o Rod é legal. Foi um bom começo pra essa série de jogos que eu nunca que na época eu não imaginava que teria continuação, né? O 2 eu vou deixar um pouco abaixo, por quê? Porque apesar de eu também ter bastante nostalgia, desse jogo ter me marcado também bastante, querendo ou não... Eu gosto mais do 1, basicamente. Mas esse daqui, ele tem uns mapas legais. Tipo, tem o mapa do circo, que eu gosto bastante. Tem o que? O mapa do cemitério. E... Ah, são esses que eu lembro, desculpa. Mas enfim, é um jogo legal. Conta sobre a história do Rod e do pai dele. Ah, não, eu vou deixar muito bons, porque eu também gosto muito desse jogo. Agora o 3... E eu vou botar aqui, sabe por quê? Porque eu vi esse jogo só uma vez, sabe? Eu só vi uma gameplay completa dele e depois nunca mais vi nada, então não faz, né? Mas eu lembro que tem por exemplo, a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu penso nesse jogo é do Mike com a arma de choque e também daquele puzzle lá no shopping com os patinhos de borracha. E eu lembro também que tem uma hora que tu tem que entregar o quê? Um cobertor pro mendigo? Ou o sapato, eu não lembro, enfim... Eu não lembro basicamente nada sobre esse jogo. Eu acho que a única gameplay completa que eu vi dele foi pelo Dias Ghost. E foi esses dias que eu vi ainda. Eu também... enfim. Eu lembro também que tem o Crocodilo do Rod. Enfim, eu vou deixar ele aqui porque eu basicamente não tenho muita opinião formada. Porque eu só vi esse jogo uma vez, mas enfim, né. O 4 sim é muito bom. Ele é um jogo diferenciado, mas que desde que lançou eu amei esse jogo, até hoje eu amo, querendo ou não. É um jogo muito legal, bem diferenciado, que se passa inteiramente na fábrica do Rod, igual os outros que estão aqui por vir, né? Enfim, ele é legal, tem o Boris, tem os mini rods, enfim, é um jogo bem legal mesmo, sabe? Apesar de ter mudado bastante do que era esse screen antes, ele foi um novo recomeço, se é que é desse jeito que fala. O 5... Ai, pô, de verdade, assim, eu nunca gostei muito do 5 não, viu? Eu vou deixar aqui porque, bom, o que eu lembro dele? Eu lembro que tem aquela parte... Eu lembro do micro-ondas, da arma de micro-ondas. E eu lembro que tem aquele mini rod lá da fornalha. Só isso que eu lembro, de resto eu não lembro mais nada. Enfim, fazer o que, né? Eu vou deixar no acima da média porque eu lembro que eu não gostava muito dele, não. Ah, eu lembro que tem também uma parte que tinha tipo uns labirintos do lado de fora. Enfim, é uma screen legal. Só que confesso que eu gosto mais dos outros. O 6 já foi meu favorito, mas seriamente eu vou deixar no mediano, sabe por quê? Porque eu não gosto. Eu não gosto da... É o que? É Beth o nome daquela robô? Enfim, eu não lembro, desculpa. É um jogo ok, né? Tipo, eu não lembro tanta coisa sobre ele, mas enfim.
Eu lembro que eu não gostava muito dele. Eu já cheguei, ele já foi meu screen favorito, só que depois eu passei a não gostar muito dele e agora, enfim, continua a mesma coisa, então vai ficar aqui mesmo. O 7, eu só gravei um vídeo, nunca zerei esse jogo, tanto é que eu nunca zerei o 6, nunca zerei o 5 e o 3 também não, né? Eu acho que, eu nem lembro se o 4 sequer eu zerei, mas os dois primeiros eu zerei pelo menos, enfim. O 7, eu lembro que eu gostei muito do início pela volta da van, só que... Eu acho que eu só vi... É outro que eu só vi uma gameplay completa, não lembro mais de nada desse jogo, sinceramente. Então, eu acho que eu podia ter uma sessão pra jogos, eu não lembro, mas como eu quero ranquear todos, pelo menos pelo que eu lembro, eu vou deixar aqui mesmo. Mr. Meat é um jogo bom até. É o Psychopath Hunt novo, entre aspas, né? É um jogo legal, ele tem uma proposta... normal, né? Porque basicamente é um escape room como qualquer outro, só que tipo, pô, tem o porco, a ideia do Mr. Meat é legal, enfim, é um jogo da hora, sabe? Eu gostaria de jogar, a gameplay dele é bem fluida e eu gosto disso. Enfim, é isso mesmo. É um jogo que me marcou bastante pra vocês verem, sabe? Tipo, principalmente lá pra 2019. Esse jogo marcou bastante, então por isso eu gosto bastante dele. O Mr. Meat 2, eu vou deixar no mesmo. Eu já gostei muito mais desse jogo, mas hoje, né, vai ficando assim. Eu gosto muito dele que ele se passa na prisão, ele tem uns gráficos bem legais. O Mr. Meat totalmente diferente, tem a filha dele no jogo também, né? E as outras duas amigas dela. Oh... Ah, eu vou deixar aqui mesmo, eu ia pensar em colocar mais alto, mas enfim, ele é um jogo muito bom. É bem legal. Eu só fiz o final pelo túnel, né? Porque eu acho que eu até faria o final da parte, só que o jogo travava demais e eu não conseguia gravar. Mas por sorte eu tinha conseguido gravar o final do túnel. Enfim, ele é um jogo acima da média, na minha opinião. Evil Nun, outro... Cara, esse foi um dos primeiros jogos de terror que eu joguei na minha vida. Eu acho que eu joguei ele pela primeira vez em 2018, ou por aí. E eu não tô nem zoando, em 2018. Enfim, é um jogo... Pô, acima da média também, né? Ele não tem nada de muito especial, mas ele é bem memorável. É a escola, Devil Nun, enfim. Ele tem uns 3 finais, ele tem o final pela porta normal, né? Tem o final do balão e tem aquele do esgoto. Enfim, já faz muito tempo desde a última vez que eu fui ver alguma coisa sobre esse jogo. E é um jogo que me marcou bastante e que eu gosto dele. Só que ele não é tão grandioso assim, então por isso eu vou deixar aqui. Cara, o Evil Nun 2 eu nunca zerei, eu achei uma gameplay completa no máximo, sabe? E eu lembro que eu não gostei muito dele não, apesar de ser bem diferente, tipo, da Evil Nun tá totalmente diferente, ter aquelas galinhas e tal, pô, de verdade. E também tem a aparição do Joseph Sullivan, né? Cara, ele é um jogo ó, bem tanto faz, sabe? Por mim, se esse jogo não existisse, tava até melhor. Porque, eu não sei, eu não acho ele interessante. É basicamente isso. Enfim. Esse aqui é Don't Walk in Darkness, eu acho que é o nome. Cara, eu vou deixar no acima da média. Eu lembro que eu tentei gravar esse jogo 2 vezes, né? Porque a primeira o vídeo ficou travado e na segunda vez ele ficou travado também. Só que, como nos dois eu tinha zerado, então eu pensei, vou postar mesmo assim, né? Não tenho o que fazer mesmo. É um jogo que basicamente se passa um labirinto. E tem uns puzzles e você tem que escapar desse bicho aí que fica com esse sorriso. É um jogo que, se eu não me engano, é bem dificinho até. Mas enfim, é um jogo que, pelo que eu me lembro, é legal, sim. A2481. Cara, é um jogo que eu acho que eu também merece acima da média. O primeiro capítulo dele, ele tem 2 capítulos, né? O primeiro, basicamente, não tem nada. É mais sobre a lore. E eu, sinceramente, não sei nada da lore desse jogo. Não prestei atenção em nada. Mas o segundo, ele tem um monstro, né? Você tem uns puzzles com cofre. E essa empresa gosta bastante de fazer puzzles com cofre, né? Eu não lembro o nome dela. A Gaming? A Gaming? A Gaming mais o nome? Não lembro, enfim. É um jogo legal, cara. Eu gostei de regravar ele, na verdade, né? Não, de gravar pela primeira vez mesmo. Enfim, ele é um jogo legal, sim. O capítulo 2 dele, pelo que eu me lembro, ele é realmente legal. Case Animatronics, eu acho que ele merece muito bom. Ele é um jogo que tem gráficos lindos, é um jogo clássico, sabe? Quem não conhece esse jogo? É um jogo muito bom, que tem tanto o urso aqui, que eu nem sei se vocês viram seu nome, quanto o gato, né? Enfim, os dois um jogo assustador, um jogo legal. O gato, se eu não me engano, ele fica pelo teto, né? Existe tubulação no teto? Por aqueles dutos lá no teto. Eu não lembro direito se é isso, mas eu acho que é. E, enfim, eu nunca cheguei a zerar esse jogo porque eu acho ele muito difícil, né? Mas, enfim, é um jogo muito bom mesmo, sabe? Mesmo sendo um jogo meio antigo, ele até hoje é um jogo muito bom.
Evil Snowman é um jogo meme, é um jogo meio meme, né? Tipo, basicamente você tem uma arma, você tá no meio da neve e tem um boneco de neve do mal. Enfim, né? Mas, tipo, é um jogo bem besta mesmo, que basicamente se passa no meio da neve e no final, se não me engano, tem até um trenó do Papai Noel. Ah, mano, não tem muito o que falar desse jogo, é sinceramente bem tanto fácil. Esse daqui, Apartamento 407, né? Cara... E agora? Olha, eu sei que o jogo não merece aqui, mas eu vou deixar ele muito bom, sabe por quê? Porque é um jogo muito diferente, ele tem uma vibe muito única, sabe? Ele tem uma vibe bem legal, e também tem aquela parte que tem aquele bicho que te persegue, você tem que desligar os rádios, né, enquanto escuta o barulho deles, e tem aquele bicho lá vermelho, e tem toda a mecânica de ligar e apagar a luz, sabe? É um jogo bem legal mesmo, sabe? Um jogo bem diferenciado, e eu gosto dele, tanto é que eu gravei ele uma vez, e recentemente eu até resolvi fazer um vídeo de novo sobre esse jogo, porque eu gosto bastante dele. Esse aqui é o Shield Returns, eu vou deixar no mediano, cara... O vídeo que eu gravei esse jogo tem mais de meia hora. E é um jogo genérico que basicamente você só tem que seguir umas instruções que o jogo pede pra fazer com o filho. E se eu não me engano tem até uma parte que ele volta a ser o bicho do... Qual que é o nome do jogo original desse bicho mesmo? Evil Child? Evil Child? Eu nem sei como é que se pronuncia isso. Eu acho que é tipo isso, cara. E se eu não me engano ele volta a ser isso no final. Mas tipo... Sinceramente, tanto faz, é um jogo bem genérico, sabe? Granny. Cara, não me julguem, mas eu vou deixar... Cara, o problema de Granny é que ele tem uma gameplay muito chata, sinceramente. Ele tem uma gameplay demorada, que às vezes é um saco, tem que ficar procurando os itens... E ele acaba sendo meio chato. Mas, tipo, pô, ele é legal, sabe? Tem uma Slendrina e tal. Se fosse antes da 1.8, eu acho que eu deixaria aqui. Só que com o negócio com a Slendrina e a nova fuga ficou bem legal, eu acho que ele merece muito bons. Mas, tipo, ele é um jogo clássico, né? Não preciso nem falar. Aqui o capítulo 2, eu vou deixar acima da média. Ele é um jogo bom, sim. Ele tem um mapa legal, tem uns puzzles ok. Eu... nunca gravei zerando esse jogo, porque eu nunca consegui. Eu lembro que uma vez eu fiquei uma tarde inteira tentando zerar esse jogo, e eu cheguei muito perto. Quando eu consegui quando só faltava um item pra fuga de barco, eles mataram. Então, depois disso, eu nunca mais tentei zerar esse jogo. E olha que foi com os dois ainda, sabe? No modo fácil. Ele é um jogo ok, só que eu acho que ele podia receber mais uma atualização pra... igual o Granny 1 recebeu, né? Pra dar uma atualizada no jogo. Pra atualmente, né? Se eu não me engano, ele tem o quê? Umas 3 fugas? Tem a fuga pela porta, pelo helicóptero e pelo barco, né? É um jogo acima da média, sim. Agora, o capítulo 3. Cara, não, eu vou deixar aqui. Eu tava pensando em deixar medianos. Cara, eu não gosto tanto dele pessoalmente mesmo, sabe? Pela minha opinião, eu não gosto tanto dele, não gosto tanto da gameplay dele. Mas, pô, ele tem um mapa de uma mansão bem grande e tal. É legal, tem uns puzzles legais. Tem o quê? Tem a fuga pelo portão. E quais são as outras? Tem a fuga pelo trem, né? Pelo metrô. E a outra eu nem lembro mais. Enfim. Eu não gosto... Eu gosto dele, só que, né? Eu prefiro os outros dois, né? Então por isso ele vai ficar aqui. Por mim eu colocava até no mediano, só que eu acho que medianos é baixo, tá demais. Vamos agora partir com esses Slendrinos aqui. Vai ter uns outros mais pra frente, né? Mas vamos com esse por enquanto. O Slendrina 1, sinceramente, eu vou deixar abaixo da média, sabe por quê? Ele é um jogo tanto faz. Ele é um jogo genérico, né? No início não tinha basicamente história nenhuma. Ele... Ah, não, vou deixar no medianos, vai. Porque ele pode te dar um susto ou outro. E eu não lembro, mas eu acredito que eu tenha tomado algum susto ou outro naquele vídeo que eu tinha gravado, que foi o primeiro vídeo de Slendrina do canal. Ele é um jogo ok, cara. Tipo, é óbvio que ele precisava de uma atualização para hoje em dia, até porque é um jogo de 2013, né? E basicamente você tem 4 mapas e você tem que achar os itens de cada mapa. É bem tanto fácil. E a Slendrina desse jogo é bem besta, né? Mas, enfim. Ah, mano, não tem o Deceler aqui. Vai, eu vou pegar o Deceler aqui. Aqui. O Deceler, eu vou deixar muito bom, sabe por quê? Porque apesar de ser um jogo simples, ele é... como é que eu posso dizer?
Icônico, ele é icônico e querendo ou não, até um pouco nostálgico. Cara, o The Cellar, ele foi atualizado ao longo do tempo, né? Hoje em dia ainda continua sendo um jogo muito bom. Ele tem gráficos muito bonitos, ele tem 3 mapas, ele realmente tem uns bons jumpscares que pode te dar, e ele realmente dá medo, sabe? Se você começar nos jogos de Slendrina, eu acho que pra todo mundo eu vou recomendar o The Cellar como primeiro. Já eu tenho aqui o House of Slendrina. O House of Slendrina eu vou deixar acima da média, cara. Pô, o problema dele é que ele é bem linear, né? Quer dizer, não é que linear, você tem que achar os itens de qualquer forma, mas... Enfim, mas ele tem um final dele lá. Cara, basicamente você tem que achar os itens, você tem que pegar a chave, ir no porão e achar a foto. Enfim, eu gosto mais do The Cellar porque por gosto meu mesmo, mas o House também é legal, sabe? Ele até recebeu uma atualização nos gráficos recentemente, né? E eu até gravei, se não me engano. Enfim, eu não lembro se eu gravei na verdade. Enfim, ele é um jogo bom sim, só que eu gosto mais do The Cellar, é basicamente isso. O Asylum, vocês vão me julgar, mas eu vou deixar muito bom, sabe por quê? Cara, isso aqui vai muito mais por nostalgia minha, sabe? Porque eu gosto muito do Asylum. Eu gosto muito de toda a vibe dele, toda a vibe do asilo, de achar as páginas e tal. E até dos jumpscares que o jogo pode te dar. Enfim, eu entendo que ele é um jogo muito simples, sabe? Se você for ver, basicamente é só no asilo e só tem a mãe Slendrina e a Slendrina, sabe? É um jogo que você consegue zerar bem rapidinho. Só que esse jogo marcou demais, cara, de verdade. Se pedirem pra eu falar meu jogo favorito de Slendrina, eu acho que eu escolheria esse daqui. Eu gosto muito do X também, eu já vou ranquear ele. Só que de gosto... De gosto mesmo, eu gosto muito do Asylum, de verdade. Ele é bem simples, só que eu... enfim, foi isso que eu falei. O 2D, sinceramente, eu vou deixar no medianos. Eu sei, como um jogo 2D ele é legal, só que é memes considerar isso sequer como um jogo de terror, né? Enfim, a Slendrina é chata pra caramba, eu lembro disso, porque eu zerei ele no hard, e eu lembro que a Slendrina foi um saco. E, bom, no jogo também tem a mãe Slendrina, que você tem que bater nela com um pedaço de ferro lá. Ele é um jogo cheio de puzzle, né? Um jogo bem nessa pegada. Nada com estética Slendrina, só os gráficos mesmo, só os personagens. Porque se colocasse qualquer textura, não ia dar pra reconhecer que é um jogo Slendrina. É bem memes mesmo, mas como jogo 2D é até que legalzinho. Eu só nunca entendi quem que é aquela guria que a gente salva no final, né? Mas enfim. Agora, eu já ranquei todos aqui. Já foram 5? É. Enfim, agora o Child of Slendrina. Ele... eu vou deixar acima da média porque ele é legal. Tem o filho da Slendrina, você tá naquele lugar que parece uma prisão. Eu não sei direito o que é aquele lugar. Tem um negócio do Diário da Slendrina no final que é interessante, que você consegue ler aquela carta aquela parte do Diário da Slendrina que revela bastante da história, é muito legal. E também tem o Slenderman, que ele basicamente só tá lá pra tirar mais vida. E antes que vocês perguntem, não, eu só vou ranquear normalmente. Eu não vou tipo, eu acho o Mr. Mint melhor que esse daqui, então vou botar ele na frente. Não, eu não vou fazer isso porque eu não tenho paciência pra perder tanto tempo assim. Mas enfim, o Child of Slendrina é um jogo bem legal sim, e que eu gosto bastante dele, enfim. O The School, sinceramente, pra mim é abaixo da média. Desculpa, essa é a minha opinião. Cara, ele é um jogo memes, porque ele não tem graça, ele dele tem um modo extremo, só que tipo... Pô, nada dele é muito interessante, você só tá na escola, você tem que achar os fusíveis... Achar o TED e colocar lá, pegar foto e tal. Só que eu nunca consegui gostar em si desse jogo, sabe? Se pedirem pra eu falar... Não, cara. Não, eu vou... Não, eu vou descer esse daqui também, cara. Desculpa. Cara, eu não gosto de nenhum dos dois, sabe? Não, na verdade... Não é que eu não gosto muito de nenhum dos dois. Mas o The School, sabe? Ele tinha mais potencial pra ser uma coisa legal, só que no fim eu sinceramente não curto muito ele, não. O The Cellar 2, eu acho que ele também merece aqui, porque eu gosto muito dele, de verdade. Ele tem uns gráficos mais bonitos que os outros, pelo menos na minha perspectiva. Já tá cansativo de falar, enfim. Ele tem gráficos bonitos, é legal, ele tem uma estética diferente. Parece que ele até dá mais medo do que os outros. Ele é bem escuro, sabe? E também tem a mãe Slendrina, filha da Slendrina e a Slendrina.
E tem os três, né? Então eu acho bem interessante. Ele tem uns jumpscares, bem a vibe do The Cellar 1. Então eu gosto dele, sabe? Ele é um. Ele, pra mim, eu acho que ele ele entra no top 3 dos melhores. E, enfim, é isso. E tá passando um carro lá fora. The Forest. Eu vou deixar. Não, vou deixar no medianos, eu acho. Cara, ele é um jogo bom, tem a introdução do Nosferatu e tal. Só que eu lembro que eu odiava que ele é meio bugado, sabe? Além, primeiramente, só falando uma coisa besta que eu não gosto do jogo, que é o carregamento do mapa, que ele basicamente demora um pouco pra carregar, mas só isso mesmo, é bem besta. E, enfim, mas o que eu não gosto desse jogo é basicamente, vamos supor que a mãe Slendrina tá em determinado lado do mapa. Se você anda um pouco, ela simplesmente brota na sua frente andando de boa. Isso não faz sentido, enfim, isso faz eu não curti muito o jogo. E além disso, eu acho muito difícil de achar chaves, de verdade. Não, ele não tá no nível do 2D, então eu vou subir ele um pouco, mas... Enfim, é isso que eu falei. Eu lembro, é muito difícil achar chaves, de verdade. Não é nem que é muito difícil, é que às vezes é bem chato mesmo. Mas é isso, né? E o X não tem como, o X é Elite, pra mim ele... Cara, de qualidade em si, ele é o melhor Slendrina, de qualquer forma, não tem como negar. Mas de gosto pessoal mesmo, eu gosto mais do Asylum. Mas tipo, o X é incrível, apesar de não gostar muito que ele é totalmente linear... Aparece a mãe Slendrina acorrentada, você tem aquela batalha final contra a Slendrina, com aquelas cabeças do lado da mãe Slendrina. Você tem que no caso, você exorciza ela no final. E também tem vários pontos interessantes, né? É um jogo muito bom, sabe? Eu não sei se eu rejogaria ele hoje em dia, mas... Pô, ele é um jogo legal. Hit Horse. Cara, eu conheci esse jogo em 2019, no caso, no ano que ele lançou. Ele é um jogo muito bom, se você for ver ele, né, ele voltou a receber atualizações recentemente, e é um jogo bem legal, cara. Só que o único motivo de eu não subir mais é que eu acho esse jogo extremamente difícil, de verdade. E também eu não curto muito jogar ele, eu não sei porquê, sabe? Eu acho um jogo muito maçante, sabe? Enfim, não é isso, é que é um jogo que eu olho e, tipo, não dá vontade de jogar. Mas, tipo, é um jogo legal, é um jogo bem vibe de Granny. Talvez até demais, que basicamente é o Hit Horse na casa, beleza, tem que fazer os puzzles e escapar. Eu não lembro direito o que foi adicionado nas últimas atualizações. Eu gravei uma nova atualização que teve lá, só que, se não me engano, tinha um mapa na backgrounds e tal. E também tem umas skins pro Hit Horse. Mas é um jogo bem... É um jogo bem marcante pra mim, sabe? Só que mesmo assim, eu não gostaria muito de jogar ele porque... Enfim, foi o que eu disse, eu acho ele meio difícil até demais. Eu acho o Hit Horse muito rápido e também, sei lá. Enfim, né? Agora, Never Sleep. Cara, se eu não me engano, esse jogo você basicamente se passa... Cara, eu nem sei no que se passa esse jogo. Era tipo... eu não sei dizer o que era. Tinha uns andares diferentes. E se não me engano, tinha um lugar que você tinha que colocar um código. Que, se não me engano, o código era head, né? Cabeça em inglês. Eu não tenho certeza se era, mas enfim. E se não me engano, tem o quê? Umas 2 perseguições contra o inimigo do jogo, que é esse daqui da capa. Ele é um jogo legal, cara. Eu vou deixar acima da média. Sabe por quê? Acontece que eu conheci esse jogo em 2018 ou 2019. Só que eu não lembrava de nada dele. E eu lembro até hoje. Não, eu fico triste de pensar que muita gente não vai conseguir ouvir isso, porque eu tô ansioso pra falar. Mas enfim, basicamente uma vez eu tive um sonho com esse jogo, em que eu lembro que basicamente... Eu não lembro de quase nada, na verdade, mas eu lembro de uma parte que basicamente parecia que... tinha um buraco, ou era tipo uma porta, e tinha esse inimigo do jogo no meu sonho. E, cara, enfim, eu trouxe esse jogo no canal faz 1 ou 2 anos, eu não lembro, e eu realmente joguei pela primeira vez em si e zerei. É um jogo ok, mas eu gosto das partes de perseguição e eu gosto do inimigo. Paranormal Asylum, eu não lembro de nada desse jogo. Eu lembro que tem que pegar umas bonecas no asilo e tem... umas véias lá que te mata. Eu lembro que ele não achei ele ruim. Você tem uma câmera até, enfim. Eu não achei ele ruim. Os gráficos desse jogo, se eu não me engano, são bonitinhos até. Mas, né, nada demais. Cara, esse daqui é Granny 2. Eu trouxe esse jogo 2 vezes. Esse jogo é memes, né, cara? Não, eu vou deixar no mediano só porque eu tenho um leve carinho por esse jogo. Por incrível que pareça. É um jogo que basicamente você tá numa casa, você tem que pegar umas partes de um código,
aí abrir um cofre e, se eu não me engano, pra fugir de pegar uma chave pra fugir de casa, eu acho que era isso. Só que o problema desse jogo é que ele não tem lógica, porque esse algodão aqui, sei lá como é que... Essa granny esquisita aqui, não tem lógica, não tem um padrão de ataque. Ela pode aparecer a qualquer momento, pode te atacar a qualquer momento, e depende totalmente da sua sorte pra você conseguir zerar o jogo. Mas enfim, é um jogo bem tanto faz, sabe? Mas eu tenho um leve carinho por esse jogo, por incrível que pareça. Evil Feather 2, eu lembro que foi um saco pra eu zerar esse jogo. E eu não lembro de quase nada. E se não me engano é bem vibe de Granny. Tem o pai e a mãe, né? Enfim. Cara, eu não lembro de quase nada, mas eu lembro que eu gostava do jogo sim. Enfim, eu não, como eu disse, eu não lembro de quase nada. Então acho que vai ser só isso que eu vou falar mesmo. Bunny Lover, eu vou deixar aqui também. É basicamente o 911 Canibal antes de ser 911 Canibal. É basicamente o mesmo jogo. Eu não lembro quais diferenças que tem, eu acho que tem algumas. Só que como eu só joguei esse jogo e zerei uma vez e trouxe o vídeo, eu não vou lembrar agora, né? Mas Bunny Lover é basicamente o 911 Cannibal. E ele sim é um bom jogo, sabe? Cara, isso aqui é... Eu não lembro qual que é o nome desse jogo. Cara, eu não vou lembrar. Eu trouxe esse jogo, eu não vou... Eu lembro que o título é basicamente um jogo que é como se fosse uma cópia de Funan, que tem a mesma vibe, tem uns puzzles bem tanto faz, e tipo, é um jogo totalmente esquecível. Mas ele não é necessário... Ah, não, eu vou deixar aqui porque ele tanto faz, sabe? Quem que se importa com esse jogo? E eu lembro que o vídeo zerando ficou tipo... Ficou com menos de 2 minutos o vídeo que eu zerei esse jogo. Enfim, tanto faz. Eu não vou lembrar o nome desse jogo, mas enfim. Captivity. Eu acho que ele até merece ficar aqui no Muito Bons. Eu trouxe um vídeo desse jogo e eu admito, há mais de 2 anos atrás eu planejei gravar um vídeo zerando. Eu vi vídeos de zerando esse jogo e ele tem muita vibe de Outlast, de verdade. Se ele é o tipo um definitivo Outlast Mobile. Ele é um jogo muito bom. Só que eu não tenho paciência pra zerar porque o jogo é meio difícil. Mas, cara, a única coisa que eu lembro desse jogo é que tem uma parte que tem um cara, eu não lembro como é que é o cara, mas enfim. E também tem uma parte que tem... que você tem que pegar uns galão de gasolina, se eu não me engano. Eu não lembro de quase nada desse jogo, mas eu lembro que ele realmente é um jogo muito bom. Eu não pretendo mais trazer zerando esse jogo, porque eu não tô muito afim, né? Mas enfim. Cara, Dark Maze of Nightmares. Esse jogo é meio memes também, só que é muito por eu gostar dele por nostalgia. Olha, seguinte, eu conheci esse jogo em 2018, eu acredito, ou 2019, e eu nunca mais vi nada sobre esse jogo, eu nunca mais lembrei desse jogo, eu basicamente perdi esse jogo. Aí eu teve uma vez que eu não lembro se foi por causa do Léo Games ou por causa de um vídeo que eu achei, enfim... Eu reencontrei esse jogo e eu gravei. E foi muito legal esse encontro que eu tive, porque eu tinha uma certa nostalgia pra esse jogo, porque eu lembrava dele. E foi muito legal rejogar. Eu tenho todos os... Basicamente tem 4 fases, né? A primeira A primeira é do Evil Doll, lá daquele boneco. A segunda é de um palhaço. A terceira é de um açougueiro. E a quarta é do macaco, né? Enfim, é um jogo bem memes, sabe? Não é nem memes, é um jogo ok, cara. Tipo, você pode jogar ele de boa. É basicamente uma versão de Dark Deception pra mobile. E eu juro, ela realmente é uma versão legalzinha pra jogar, sabe? E além disso, é muito pelo fator nostalgia também, né? Então, sim, eu acho que ela merece acima da média. Cara, Creepy Band Mystery. Esse jogo, de verdade, ele é bem ruim, sinceramente. Mas eu ia dizer também que é muito pelo fator nostalgia, porque eu conheci esse jogo em 2018. E eu já joguei bastante ele, eu gosto dele até. Só que basicamente, se não me engano, ele é só um jogo do mesmo criador, só que com outra skin, sabe? É memes. Eu até zerei esse jogo de novo esses dias, sabe? E tipo, é um jogo tanto faz, sabe? É horrível, de verdade, a gameplay desse jogo é horrível. É travada, é bugada de todas as formas possíveis. E esse Band é muito memes, há tanta movimentação. Quando ele pode te matar embaixo da mesa. Você tá escondido e ele pode te matar. Enfim, né? Fazer o quê? É um jogo que eu tenho uma certa nostalgia, querendo ou não, mas eu entendo que ele é bem ruim mesmo. Cara, esse daqui é o quê? Qual que é o nome desse jogo? Eu chuto que deve ser Scary Bunny. Mas eu não lembro.
Cara, esse jogo também, mesma coisa. É basicamente você tá numa casa e tem esse coelho, tanto faz. Eu não cheguei a zerar esse jogo, mas eu lembro que eu vi um vídeo que o Léo Games zerou. Enfim, não tem muito o que falar, é um jogo bem memes mesmo, mas... Enfim, né? Eu não lembro de quase nada, sinceramente. Eu lembro que tem uma lanterna. E tem que pegar pilha. Só isso mesmo. Mas eu lembro que é um jogo bem ruim mesmo, então tanto faz. Aqui, esse é o Sus Horror, o Among Us Horror. Nem sei qual que é o nome desse jogo agora. Eu acho que é Sus Horror ainda. Cara, eu gosto... Eu vou deixar acima da média, sabe por quê? Não, coloquei ele acima da média vai ser forçado também. Eu gosto desse jogo pelo meme, né, cara? Mas basicamente você tá num lugar, é um jogo com vibe de Among Us, onde tem o Among Us que vai te matar. E é um jogo totalmente feito no meme, que eu nem lembro qual que é o objetivo que você tem que fazer. Qual que é o objetivo desse jogo? Como você escapa? Eu não lembro. Enfim, de verdade. Mas esse jogo basicamente é só isso. Você tem um PNG do Among Us que te segue. É bem meme mesmo. Mas ele é mediano, sabe? Ele não é um jogo necessariamente ruim. Eu já joguei bastante ele. Se não me engano, teve até uma hora que eu tava jogando ele na escola. Enfim. Cara, Spring Secret é um jogo que eu trouxe uma vez. Eu zerei ele em 2 minutos, na verdade. Cara, olha... É um jogo que basicamente é uma fangame, entre aspas, de FNAF. Eu acho que acima da média ele merece, porque eu gosto desse jogo. Basicamente, todo o objetivo desse jogo, você tem que pegar um isqueiro, se eu não me engano, no mapa, tipo, um mapa de FNAF 3. Aí você taca fogo. E também tem um Shadow Freddy lá que aparece e o resto do jogo é só cutscene. Sabe, é bem meme mesmo. Eu nem lembro se o Springtrap te mata, eu acho que sim. Enfim... Eu não lembro de quase nada desse jogo, mas ele, se eu não me engano, ele é bom, sabe? Ele é um jogo interessante e é surpreso que ele, pelo menos na época, ele tava na Play Store. Eu não sei se ele tá na Play Store hoje. Cara, agora tem uma boa história pra falar. Esse jogo daqui, o nome eu acho que é Momo Scary Escape. Não é. Eu não sei, tem 2 jogos da Momo, eu não sei qual que é o Momo Scary Escape 3D. Não, esse daqui é Momo Horror. Eu não lembro o nome desse jogo. É Momo... Horror House? Ele tem House no nome? Enfim, eu não lembro. A história que eu quero falar... Cara, eu chuto que deve ser mais antiga do que esse jogo até. Ou até esse, o Never Slept. Basicamente, vocês sabem que Momo ficou famosa, ou pelo menos foi criada lá em 2018, né? E basicamente, quando eu vi Momo pela primeira vez... Que eu lembro até hoje de como eu conheci. Basicamente, o celular da minha irmã tava ligado com as partes das notificações do celular abertas, né? E apareceu uma notificação do jogo de terror. Não do jogo de terror. Basicamente, apareceu uma notificação de um vídeo sobre a Momo. E foi a primeira vez que eu vi. E eu fiquei aterrorizado, de verdade. Eu fiquei com muito medo. E eu lembro que um tempo depois... eu fui pesquisar Momo na Play Store. E eu encontrei esse jogo e eu fui jogar. Só que eu lembro que eu tinha medo de jogar, sabe por quê? Basicamente o jogo só se baseia em você estar do lado de... Você tem que conseguir umas chaves e tem um... Cara, o jogo nem tem sentido, basicamente. Você conseguir umas chaves até escapar, você escapa por um túnel no final, eu acho. Se não me engano era isso. Mas, enfim, eu acho que eu já vou deixar até no ruizinho, porque não tem muito o que falar. Mas eu ficava com medo de jogar o jogo, porque eu pensava que a Momo realmente seguia no jogo. E eu tenho uma breve memória de eu realmente botar na minha cabeça que a Momo te seguia no meio da floresta. De verdade mesmo, eu lembro que eu pensava que o jogo era basicamente você estar, tipo, no meio do mato... E essa casa da capa, e a Momo ficava andando por aí tentando te caçar. E tipo, isso foi um efeito Mandela da minha cabeça, porque eu jurava que isso realmente acontecia no jogo, mas era só coisa da minha cabeça. No fim, o jogo não tem nada, a Momo não te segue, e enfim, é um jogo muito merda mesmo, desculpa. Cara... Enfim, vai ser assim. VHS 2020. Esse jogo, se eu não me engano, ele não tem nada demais, sabe? E... Enfim...
Ele é um jogo que basicamente você, o quê? Ele se passa numa casa e eu acho que tem alguma vibe criminal. Eu zerei esse jogo, ele, na verdade, nem pode dizer que zerei, porque se não me engano o jogo é basicamente como se fosse só uma história em si. E eu lembro que o jogo travou muito. Eu nunca cheguei a pesquisar sobre o que em si é o jogo, mas eu lembro que tem uma cena de uma mulher no final, uma mulher um filtro vermelho. Mas, enfim, eu não tenho muita opinião. Porque eu até hoje nunca entendi muito sobre o que é o jogo, então eu vou deixar no medianos. Eu sei que ele pode ser melhor, até porque, se não me engano, ele tem uma avaliação bem boa na Play Store, mas enfim. Horror Tale agora. Ah, mano, eu vou deixar no muito bons, porque eu amo esse jogo, de verdade. Cara, eu tenho boas memórias com esse jogo. Eu lembro de quando ele lançou, eu lembro que eu queria gravar um vídeo comentando sobre o jogo, só que eu fiquei com preguiça e no fim das contas já era tarde. É um jogo muito bom, os gráficos em estilo cartoon são lindos, todo o jogo em si é totalmente lindo, as trilhas sonoras e tal. Eu admiro muito esse jogo, o sequestrador é muito carismático e tal. Pô, é um jogo de verdade, muito bom, mesmo. E basicamente tem uma vibe meio de Ice Cream, de você viajar pelos cenários. E, pô, é um jogo muito bom. Eu acho que eu vou até caçar o 2 aqui, ó. Eu também acho o 2 muito bom. Eu acho que eu vou dizer que até ele é melhorzinho do que o 1. Porque ele tem uns mapas legais, tipo aquele lá da estação ferroviária. E também ele tem o quê? O mapa da escola mais completo, né? Porque, se eu não me engano, no primeiro não mostra dentro da escola. Enfim, né? Não foi nenhum dos perfeitos até agora. Joker Show. Cara, eu acho que eu também. Eu acho que vou colocar no muito bom, porque ele é um jogo bem legal. Basicamente, você tá na sua casa e você faz um ritual e invoca o Coringa. E ele tenta te matar e você tem que fugir da sua casa e deixar a casa pra ele. Tanto faz. Enfim, você tem um inventário no jogo. E você tem umas pedras também que você usa pra atacar na janela, se eu não me engano. Ou você pode atordoar ele, se eu não me engano, né? É um jogo legal, se eu não me engano ele tem uns puzzles legais. Eu tenho a gameplay completa dele no canal. Mas, enfim, é um jogo bonito que eu gosto de verdade. Eu não sei o que eu ia falar agora, enfim. Se eu não me engano eu conheci ele, porque num canal que eu assistia gravou um vídeo sobre. Aí eu fiquei tipo, cara, como que eu não conheço esse jogo? Aí eu fui ver ele tinha sido lançado esses dias. Enfim, é um jogo bem legal mesmo. Pipehead, cara. Eu vou deixar acima da média. É um jogo bem clássico até para jogadores de jogos de terror mobile. Bom, basicamente você tem que fazer alguns puzzles, se não me engano são bem poucos. E enquanto tem o Pipehead, que basicamente é um bicho gigantesco, que é uma cópia do Siren Head que fica andando por aí. Eu zerei esse jogo só uma vez, eu não lembro se eu já gravei outra vez. Eu acho que eu tenho 2 vídeos desse jogo no canal, na verdade. Enfim, é um jogo bom. Eu lembro que eu ficava morrendo de medo porque é muito estranho tu ver um bicho gigantesco te seguindo, né? Enfim, é um jogo legal, cara. Só que no geral é mais só isso, né? Agora, AES, ou AIS, eu nunca entendi como é que se pronuncia. Cara, eu vou deixar ele no muito bom. Ele é um jogo que basicamente é como se fosse uma coletânea. Tá certo isso? Uma coleção de mapas com inimigos diferentes. Os que eu lembro agora tem o da Crazy, o do Charlie, o da Bruxa, tem aquele de Halloween, tem o do Double Trouble, que inclusive, uma curiosidade, é que eu acho que o vídeo que eu mais fiquei com vontade de fazer, mas eu nunca cheguei a fazer, é o vídeo zerando Double Trouble. Eu tentei muito zerar aquele modo de jogo, que é basicamente o modo que se passa na escola, e tem a Crazy e o Charlie ao mesmo tempo. Só que é extremamente difícil, e no fim das contas eu nunca gravei, né? E também tem aquele inimigo que é um cachorro, né? É o Bom Menino, eu acho que é o nome dele. Enfim, é um jogo muito bom. Mas só que no geral, ele acaba sendo basicamente todo mapa você tem que pegar o saco de dinheiro. Só que o jogo ele é bem variado, sabe? A gameplay dele é interessante, os mapas são legais e tal. Eu acho que ele merece entrar no muito bons. Specimen Zero. Cara, esse jogo eu tentei rezerar ele esses dias. Acontece que, sim, eu já zerei esse jogo e eu fiz um vídeo. Só que adivinha? Eu até hoje não sei porquê, mas eu apaguei o vídeo.
Eu nunca vou saber o porquê de eu ter apagado, mas eu simplesmente apaguei o vídeo. Mas assim, saibam que já existiu um vídeo de eu zerando esse jogo. Eu tentei zerar esses dias, né, como eu disse, só que eu lembro que eu não tinha conseguido, é um jogo bem difícil mesmo. E é um jogo que basicamente você tem que fazer uns puzzles, eu não lembro, e fugir de elevador. Se eu não me engano também tem o mapa das... é o que? O mapa da floresta, né? Só que eu lembro que eu só vi uma vez e depois nunca mais vi nada sobre aquele mapa, enfim. Ele é um jogo que mesmo assim é um jogo clássico, né? Tem o modo online que eu joguei só uma vez, eu acho. E é um jogo muito bom, de verdade. Agora... Bolsonaro, terror do PT. Cara, ele é um jogo clássico. Cara, eu acho que deve ser o jogo de terror mobile, o meme mais famoso, pelo menos no Brasil, né? É um jogo que basicamente você tá no lugar e você tem que fugir do Bolsonaro enquanto consegue uns 30 reais, eu acho, se eu não me engano. Era um jogo bem difícil de zerar, mas que eu já zerei 2 vezes aqui no canal. Pô, ele não é... eu não tô nem zoando, ele não é um jogo ruim, sabe? Ele é interessante. E você tem que ficar correndo do Bolsonaro, é bem meme o jogo. Só que ele não é ruim, cara. Eu vou deixar até acima da média, porque ele é um jogo que me marcou demais, sabe? Eu conheci esse jogo lá pra 2019. É, por aí. E sabe... E também foi na mesma época que eu conheci também The Dilma, por exemplo. Que é um jogo que é só pra PC, né? Enfim, Bolsonaro Terror do PT, não ironicamente, é um jogo que não é ruim. Cara, The Witch é um jogo que basicamente tem a bruxa. Se passa numa casa, né? Ela tem uma vibe bem coisa fantasiosa em si, bem coisa de contos de fadas, né? É bem legal, só que confesso que eu não lembro de tanta coisa no jogo, não. Eu lembro que se passa na casa, tem uns puzzles. E tem uma farinha mágica que você pode desenhar umas coisas. Cara, eu já zerei esse jogo o quê? Pelo menos umas 3 vezes no canal, porque eu já trouxe uns updates dele. Só que de verdade, eu não lembro de quase nada. Mas eu lembro que ele é um jogo ok. Ah, mano, ele é um jogo que, pô, tem uns gráficos bonitos. É diferente, né, cara? Só que, enfim, né? Esse jogo eu acho que chama Horror Clown. Eu não zerei ele no canal, de verdade, porque eu já trouxe um vídeo de meia hora, mais de meia hora desse jogo. E eu acho que eu não cheguei nem perto de zerar, porque é um jogo longo. Mas basicamente é um jogo bem tanto faz, sabe? Os gráficos são bem tanto faz, são bem mais ou menos. Você tá numa casa e tem o palhaço, que é aquele clássico palhaço gordão com uma marreta. E enfim, é um jogo que basicamente vai ter um monte de coisa de asset pronto, né? É um jogo bem genérico mesmo, assim. Eu não acho ele necessariamente ruim, só que, enfim, mediano, né? Tem 2 repetidos aqui. Eu acho que eu até hoje nunca troquei isso, mas tem 2 repetidos, enfim. Clownrofobia. Cara, ou courofobia. Ele é um jogo... Eu vou deixar até acima da média, sabe por quê? Eu já falei mal desse jogo uma vez no canal, mas tipo, ele é bem memes mesmo, em quesito de o que ele é em si. Basicamente você tá num circo, aí tem o palhaço do mal e você tem que salvar o seu amigo que ele sequestrou. Sabe, é uma proposta bem besta, sabe, bem ultrapassada. Mas o jogo não é ruim, sabe, ele tem uma vibe interessante, ele tem bastante névoa, que é uma coisa que eu acho bem característica do jogo. Mas o jogo é linear, né, cara, enfim... Eu não faço sentido falar que linear é um problema para um jogo. Ah, você pode fazer uma coisa ou outra em ordem diferente. Enfim, ele não é um jogo ruim, ele é legalzinho até. Só que nada muito grande, né? Cara, esse aqui é o Zé Nessa, né? Eu vou até pegar o outro que tem, se eu achar. Cadê o outro nisso? Ah, eu acho que eu me confundi, eu coloquei 2 iguais, mas eu acho que era pra representar, né? Tem 13 nesse, né, cara? Enfim, ó, esse daqui eu não lembro direito o nome. Eu lembro que tem um que é The Book of Life, que eu acho que até é esse. Aí tem um que tem Curse no nome, que eu não lembro qual é. E tem o jogo da casa, eu acho que é Nightmare House, que é o primeiro, né? Eu não lembro se é Nightmare House o nome. Ó, vamos supor que esse seja o Nightmare House. Eu não lembro de nada desse jogo, mas eu lembro que você tem que pegar umas páginas e uma casa. É bem genérico mesmo. Só que o jogo, pelo que eu me lembro, o jogo não é ruim, sabe? Só que é basicamente uma cópia de Slendrina.
que essa empresa já fez outro jogo que é basicamente uma cópia total de Lendrina. Eu vou deixar no mediano porque é um jogo totalmente copiado. Esse daqui é aquele agora que eu tô falando, que é o que tem Curse no nome. The Cursed Place. É The Cursed Place o nome? Eu não lembro. Eu gosto mais dele porque basicamente você se passa tipo numa floresta. E você tem que conseguir uns crânios, sabe? E depois tacar fogo neles. Enfim, se não me engano tem até um inimigo diferente nesse jogo. Só que aqui é bem tanto faz, né? Ele é um jogo legalzinho até, só que nada demais. É basicamente você só encontrar as coisas. E agora é o The Book of Life. De verdade, eu lembro que eu achava ele menos melhor. Eu não lembro de tanta coisa dele. Eu não lembro nem como é que é o fim do jogo. Mas eu lembro que, enfim... Cara, eu não lembro de praticamente nada desse jogo. Eu podia ter reassistido meu vídeo sobre ele, né? Mas enfim, eu lembro que eu não gostava muito dele, então vai ficando aqui mesmo. Esse daqui... se chama Billy Wants to Play, né? Cara, eu não zerei esse jogo, eu joguei só um pouco. Eu achei ele... Ah, mano, eu vou deixar no acima da média. Esse, se não me engano, ele é um jogo bom sim, sabe? Só que, né, eu não lembro de quase nada. Eu só lembro que o palhaço, o inimigo desse jogo, é aquele... É um bicho do modelo já pronto, né? Bem contraditório com a capa, né? Enfim. Eu não lembro de basicamente nada dos puzzles em si. Mas ele é um jogo legal. Legalzinho, né? E é dos mesmos caras que portaram o QG Animatronics pra mobile, né? Aqui é Samantha. Esse aqui não tem nem o que falar. Eu vou até colocar aqui só por ódio, porque basicamente é uma cópia descarada. É totalmente copiado. Tanto a forma da Samantha aparecer, quanto a ideia do jogo. Se não me engano, você tem que até pegar livros nesse também. E eu não lembro se são 8 também, enfim. É um jogo bem meme, sabe? Uma cópia total de Slendrina que, enfim, nem devia existir. Eu não sei nem porque os caras tiveram cara dura de copiar assim. Esse daqui é Frenetic, né? Eu lembro que eu... Pô, se você for ver, esse jogo tem uma avaliação muito baixa na Play Store. Eu não lembro se é 3,3 ou até 3. Eu acho que é 3,3 a avaliação. É uma avaliação muito baixa. Só que eu lembro que, pô, eu até gostei desse jogo. Eu lembro que tem uma parte que o inimigo, ele buga. Mas, enfim, apesar de eu não lembrar de tanta coisa do jogo... Eu lembro que ele se passa basicamente numa casa e tem uma parte de um gerador... Se não me engano, é só pra um puzzle. Enfim. Eu lembro que era um jogo que eu tinha gostado. E se não me engano, eu tinha até dado 5 estrelas. Apesar de eu não achar o jogo a melhor coisa do mundo. Isso foi mais só pra motivar o criador. Porque eu fiquei com pena de tanta avaliação negativa. Ele é um jogo legal, cara. De verdade. Só que, no geral, nada demais. E como eu disse, tem uma parte que, se não me engano, o inimigo buga. E você tem que fazer ele te ver pra ele poder se bugar. Novamente, nenhum no perfeito, por enquanto. Chuck the Killer Doll. Cara, esse jogo, eu vou deixar... Meu Deus do céu. Ah, mano, eu acho que dá tempo. Quantos eu já ranquei? Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 63, enfim. Chuck the Killer Doll 1 é um jogo de verdade. Eu gosto muito dele, só que é mais pelo meme. Mas basicamente é um jogo que você tá na casa do Chuck e ele vai correndo atrás de ti com uma faca e tipo... Cara, esse jogo é um dos jogos de terror que eu mais me diverti jogando. Porque tem a música de perseguição, tem ele dando a risada, sabe? É um jogo muito divertido. Sabe, e você fica apavorado quando ele te segue. É genial esse jogo. E é um jogo em si muito bom, sabe? É um jogo que é portado de um jogo de PC, né? Porque o jogo foi lançado originalmente pra PC. E só que ele foi portado pra mobile. E é um jogo de verdade, um jogo bem divertido. No final você faz um ritual pra queimar o Chuck, né? Agora a continuação, eu lembro que eu também amei. Eu zerei ela, só que eu não cheguei a gravar. Eu lembro que eu fiquei jogando por questão de o quê? Umas 2 horas seguidas. Pra poder zerar, né? E no final do jogo você basicamente mata ele. Simplesmente aparece ele cheio de sangue. Enfim, é um jogo muito bom também. Ele tem até uns gráficos melhores que o The Killer Doll. Até porque o The Killer Doll, ele teve os seus gráficos reduzidos pra poder sair pra mobile. Só que o The Killer Doll 2, ele já foi feito
pra ser pra mobile, sabe? Então ele tem uns gráficos bem mais bonitos. E ele é um jogo melhor, mais completo. Enfim. Eu não pretendo gravar em si o jogo mais, mas enfim. Crazy Wife. Esse aqui é um jogo meme, sabe? Não, eu vou até deixar aqui só por ódio mesmo, sabe por quê? O jogo não é ruim, sabe? Só que ele é muito difícil e foi um saco pra eu zerar. E é basicamente, imagina um Evil Fighter 1, só que um pouco diferente. É basicamente esse jogo. Eu acho que até Evil Fighter 2 encaixa também. Cara, é um jogo meme, sabe? Que basicamente tua esposa tá com uma frigideira e te bate. Enfim, é meme, né? É um jogo, mas é muito difícil e é um jogo que eu com certeza nunca mais quero encostar na minha vida. Agora, The Legend of the Crooked Man. Eu vou deixar ele no acima da média. Cara, o jogo de PC é muito bom. Eu não cheguei a zerar a versão mobile, né? Mas, tipo, ele é um jogo muito bom, sabe? O problema é que, igual o Chuck the Killer Doll, ele foi portado num jogo de PC pra mobile, né? Só que o Chuck the Killer Doll, como é um jogo bem curtinho e tal, é um jogo bem de boa, ele roda de boa. Só que essa coisa que nossa, trava demais. E eu lembro que é muito chato de jogar, porque o bicho mata com muita facilidade, sabe? É bem intenso mesmo. Novamente, eu tenho um vídeo de o quê? De meia hora desse jogo no canal. Só que eu nunca cheguei a zerar e eu nunca nem pretendo zerar. Mas ele é um jogo bom, sim. Eu vou... vamos pro 911 Cannibal. Eu acho que ele merece o mesmo lugar de Bunny Lover, né? Porque é basicamente o mesmo jogo. O 911 Cannibal é a mesma coisa. Tem uns gráficos mais aprimorados, pelo que eu me lembro, né? E tem, obviamente, o Canibal. Tem uma diferença de cenário também. Mas se não me engano, o jogo em si é o mesmo. Mas se não me engano, o final também é diferente. Eu não lembro qual dos dois, mas eu lembro que um deles tem um final diferente. Tem um final um pouco diferente. Eu acho que é o Bunny Lover até. Se não me engano, eu acho que o Bunny Lover, o cara do Bunny Lover te mata no final. Eu não lembro. Só que como que 900 Cannibal tem continuação, então eu acho que deve ter tirado. Esse é meu palpite, né? Porque eu não lembro. Mas ele é um jogo basicamente a mesma coisa. Mesma coisa que eu falei do Bunny Lover. Ele tem essa estética basicamente de metal. De metal o quê? De metal, né? Os dois, obviamente, eu esqueci de falar. E é diferenciado, né? E, enfim, esse aqui, na verdade, é dos meus criadores de metal, né? E, enfim, tem a mesma vibe e é um jogo legal, sabe? Só que nada muito grandioso. Dino Terror, pra mim, é acima da média. Ele é um jogo divertido, é um jogo bem simplesinho, só que tem essa pira que fica seguindo, é legal. É bem curto mesmo, sabe? Você consegue zerar com muita facilidade, bastante rápido, né? E basicamente tem a Sapiri e a Ruby, né? E é isso, né? Você basicamente tem que conseguir os fusíveis pra poder abrir a porta e escapar. É um jogo que basicamente é bem simples, só que ele é bom sim. Agora o 2 eu acho muito bom, de verdade. Ele é mais completo, tem o Baryonyx. Ele é um jogo bem melhor, se eu não me engano o mapa dele é maior, tem uns pontos mais legais. Eu já zerei esse jogo no modo normal com tanto o Baryonyx quanto a Sapiri. E é um... Cara, aquilo lá foi um trauma de fazer, porque é muito difícil mesmo. Tem um puzzle, por exemplo, tem um puzzle de cores. E tem uns que basicamente você tem que pegar uns cartões de cores diferentes, se eu não me engano. Enfim, é um jogo bem legal, de verdade, eu acho bem melhor que o 1. Agora o 3... Cara, eu lembro que eu não gostava tanto do 3 assim não, sabe? Eu vou deixar aqui junto com o 1. Você basicamente se passa num lugar que eu nem sei dizer o que é, tipo na verdade os três se passam em umas naves meio futuristas, né? Só que aqui, tipo, por exemplo, tem a parte do Rex lá, que eu acho bem chata, basicamente você tem que ligar aquelas luzes que demora pra um caramba. E o Rex em si eu achei bem mal aproveitado, sabe? Não é um jogo ruim, de verdade. É um jogo legal, sério. Só que eu gosto mais do 2, o 2 é meu favorito. The Curse of Anubis. Vou deixar aqui também, né? Cara, você tá basicamente no
num lugar, numa pirâmide. A gente tá numa pirâmide, eu nem lembro mais. Basicamente o jogo começa com uns parkour lá, aí você tem que fugir do Anubis enquanto consegue as chaves pra abrir os baús e colocar as pedras pra poder escapar. É um jogo legal, de verdade, eu gosto muito da estética dele e sobre esse bicho é mitologia que fala, eu nem sei. É um deus de outro, é um deus de uns caras aí. E eu acho interessante, sabe? Enfim, não é um jogo ruim, de verdade. É um jogo legal. Agora esse daqui é The Brotherhood Cave. Eu vou deixar aqui também. Ele tem uns gráficos bonitos. Tem esses dois que eu não lembro o nome. Eu lembro que o nome de um é Randall. E o outro eu não lembro. Enfim, você passa numa caverna e você tem que soltar as crianças, né? Pô, é um jogo que eu tava bastante ansioso pra lançar. E quando lançou, foi legal, de verdade. É um jogo bem interessante, sabe? Só que no geral ele é bem simples. Porque basicamente você só conseguir as chaves, que sempre estão no mesmo lugar, se não me engano. Soltar as crianças e é isso, né? Fazer o quê? Mr. Hops Playhouse, eu já vou colocar aqui. É um jogo que, apesar de ser simples, né? Ser pixelado até, é um jogo incrível. Você é basicamente a Ruby, né? E você tá na casa e você encontra. Você tem o Mr. Hops lá e ele vira aquele coelhão gigante que tenta te matar. É um jogo muito bom, de verdade. Sabe? É um jogo bem completo. Eu tenho a gameplay completa dele aqui no canal, de mais de 40 minutos, né? É um jogo legal, no fim das contas você taca fogo na casa, se eu não me engano. Na verdade o jogo tem finais diferentes, né? E tem um que você dorme e você vai dormir com o bicho lá ali mesmo e ele te mata, né? Enfim, ele é um jogo muito bom, de verdade. É um jogo bem diferenciado de qualquer coisa que eu já tinha visto antes de conhecer ele. E pra mim, vale muito a pena dar uma chance pra ele. E agora? Olha, não, eu até tinha adicionado a versão HD dele aqui, eu vou deixar no mesmo lugar. Eu lembro que ela tinha uns bugs chatos que era meio... Eu não lembro que bugs específicos, eu acho que era bugs em questão de controlar a Ruby. Mas, enfim, eu lembro... Mas, enfim, ele é basicamente... Aqui é pixelado e aqui é versão HD, né? Versão de desenhado em si. Os dois são a mesma coisa, então... Obviamente não são, são do mesmo nível, então eu vou deixar aqui. Agora, Mr. House Playhouse 2... eu tava pensando em deixar ele no topo, mas eu vou deixar aqui mesmo. Cara, aqui eu não coloquei a versão HD do 2 que lançou recentemente, né? Porque eu ainda não joguei. Eu sei que ele basicamente vai ser a mesma coisa do 2 normal, só que em HD. Só que eu deixei não colocar. E eu não sei, não tenho certeza se eu vou gravar. Mas enfim. O 2 é o 1, só que muito melhor. Eu vou deixar aqui só pra... E agora? Mano... Desculpa. O 2 é basicamente a versão de... É o 1, só que muito melhor. Você tem agora é a Esther, né? Você controla a Esther. Pô, é um jogo que, se não me engano, tem uns puzzles mais diferentes. É bem mais completo, sabe? Tem muito mais coisa. Você tá... Eu não lembro o que é aquilo. É tipo uma mansão. É tipo... Não, é tipo um orfanato. Eu acho que é um orfanato, né, cara? Eu acho que é um orfanato. Aí você tem aquele seu amigo lá, que eu não lembro o nome dele, e você tem aquela guria lá loira. E o jogo tem uma parte de um pique-esconde, tem uma que você tem que pegar uns jarros lá, de uns símbolos e colocar no lugar. E também aqui tem o Mr. Hops, tem aquela panda e aquele tigre que eu não lembro o nome de nenhum dos dois, né? Mas ele é um jogo muito mais completo do 1. E é um jogo incrível, né? Não tem muito o que falar. Eu não pretendo zerar ele, porque ele é muito demorado e eu acho que ele é bem difícil, né? Mas se aqui tivesse a versão HD, eu acho que ela também seria a mesma coisa, obviamente. E eu acho que ela também iria no perfeito. Agora, esse Mr. House Playhouse 3 é memes. Cara, a versão mobile dele, se eu não me engano, você não pode nem virar a câmera pra você saber, tá? E isso é um lixo na hora de jogar, porque você nem sabe pra onde tá indo direito, né? Mas enfim. Ele é basicamente é um jogo só que 3D, né? É um jogo meio Dark Deception agora, né? E tem umas partes de perseguição e tal, só que eu lembro que eu não consegui gostar do jogo. Eu até tentei gravar um vídeo jogando, só que eu lembro que eu não consegui gravar de jeito nenhum. E é um jogo memes, né, mano? Eu não curti ele, de verdade. Cara, eu não lembro o nome desse jogo. Mas eu lembro que eu joguei um pouco dele, eu não zerei ele, tá? Mas eu lembro que eu tinha gostado até. Não, ele é basicamente uma cópia de Screen, então eu vou deixar aqui no mediano, né?
Ele não... Mano, agora que eu fui ver, ele parece que tem um bigode meio estranho nessa foto, né? Ah, enfim, deixa quieto. Ele não é um jogo ruim, só que ele é muito... Não, até seja, né? Ele é um jogo muito memes, que basicamente é uma cópia de Scream. Eu não tive paciência pra zerar, e eu não lembro de quase nada do jogo, né? Mas eu lembro que é só uma cópia de Scream, que tem esse bicho e tem uns gráficos meio feios. Enfim, fazer o quê? Agora, Frambow, eu vou deixar aqui. Vocês vão me matar, eu sei disso. Eu sei que Frambow já foi meu jogo favorito por um tempo. Só que, bom, eu gostava muito do jogo. Aí eu comprei por R$ 48,99. A coisa que eu mais me arrependo na minha vida. Aí eu zerei o jogo e pensei, cara, esse jogo não é tão bom quanto eu pensava, sabe? É um jogo, uma gameplay bem tanto faz, sabe? É um jogo que é bonito, ele tem uns gráficos bem bonitos. Ah, não, eu não acho que ele merece medianos, vai. Apesar de ser um jogo estranhamente muito caro, né? Ele é um jogo legal, a história dele, pô, do hospício e tal, é bem interessante, sabe? Apesar de eu achar que o plot dele é bem previsível. Eu achei muito legal que eles realmente fizeram a versão completa mobile, né? Se não me engano, tinha o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, né? Todos os capítulos, só que eles eram separados, é que a versão completa em si, a versão definitiva. Eu não acho que R$ 48,99 é plausível pra um jogo desse, porque o jogo nem é tudo isso, mas ele tem personagens interessantes, ele é um jogo bom, sabe? Ah, mano, vamos logo com o FNAF. Bom, eu não tenho muito o que falar, FNAF 1 é acima da média, ele é um jogo muito bom, que todo mundo conhece, né? Não tem muito o que falar. É um jogo que eu gosto bastante. Eu gosto muito da ambientação do 1 e toda a trilha sonora dele, sabe? Eu acho que tudo encaixa perfeitamente. Só que eu acho a gameplay dele meio chata, né? É basicamente isso. Porque eu acho ele no final muito fácil até. E então eu acho que às vezes fica meio chato. Mas eu gosto muito de tudo que o 1 é. O 2 eu acho medianos, porque basicamente é um negócio totalmente frenético, que você não pode ficar quieto. Não pode ficar sem prestar atenção nas coisas, porque senão você morre. Eu acho que às vezes o jogo ele esquece totalmente a vibe de terror, principalmente nas últimas noites, porque é basicamente um spam de bicho na tua frente e você tem que cuidar de um monte de coisa. E fica muito memes, né? Enfim. FNAF 3 é meu FNAF favorito. Eu não acho que ele merece ali mais cima, eu acho que ele merece mesmo o tier do 1. Eu gosto muito da vibe, eu gosto muito do Springtrap. Apesar de ele ter uma gameplay meio interessante, sabe? Em questão de ter que reiniciar toda hora aquelas coisas e tal, e ficar chamando Springtrap. Ele é um jogo muito bom, sabe? Eu amo a lore desse jogo. Pra mim, ele é meu FNAF favorito, sabe? O FNAF 4, sinceramente, eu vou deixar aqui também. Eu só não gosto da gameplay por causa da respiração, mas ele tem a história dele que é boa. A gameplay dele não é necessariamente ruim, eu só não gosto do negócio de você ter que escutar essa respiração mesmo. E o Sister Location é memes. Porque, bom, eu sei que é um jogo bom, só que a versão mobile eu não achei que a gameplay dele ficou tão legal, apesar de ser basicamente a mesma coisa da de PC, né? Mas enfim. E o problema do Sister Location é que ele é um jogo muito bom, sabe? É um jogo bem legalzinho e tem umas partes bem intensas e tal. Só que o problema é que basicamente você tem que ficar metade do jogo só escutando a Baby falar. E isso é estressante, desculpa. Então por isso eu vou deixar aqui. Agora esse é 911 Prey. De verdade, eu só assisti uma gameplay completa dele. Eu nem lembro. Eu acho que o Léo Games trouxe esse jogo. Eu nem lembro se ele trouxe, mas eu achei uma gameplay completa. E eu não cheguei a gravar gameplay desse jogo, de verdade. Mas eu lembro que eu tinha achado ele meio tanto faz, né? Não ruim, né? Enfim, eu não lembro de quase nada, mas eu lembro que eu tinha achado... Pra mim, os dois devem ser, tipo... mesma coisa, sabe? Só que o 2 é mais completinho, né? Psychopath Hunt 2023. Cara, eu acho ele um jogo bom. E apesar de ele ser basicamente a mesma coisa que Mr. Meat, ele é um jogo legal, sabe? Ele é basicamente a primeira versão de tudo. Não, esse não é a primeira versão de tudo, não, porque é basicamente a versão de 2023. Então aqui já tinha o final do carro, né? É um jogo legal, cara, de verdade. Ele não é muito difícil, mas também não é muito fácil. Ele é um jogo legal de jogar e é legal os caras reviver o Psychopath Hunt mesmo depois de tanto tempo depois, né? Enfim, é isso, né? Eu acho que eu ia falar outra coisa que eu não lembro agora.
Enfim, agora Psychopath Chapter 2, mesma coisa, é um jogo bom, tem aqueles negócios do laser, tem uma casa bem diferente, sabe? É um jogo legal, cara, de verdade. Eu zerei ele até que rapidinho, se não me engano foi uns 7 minutinhos, mas ele é um jogo legal, sabe? Ambos são jogos que eu até que, pô, valem a pena jogar. E lembra que eu falei da avaliação desse jogo daqui? Então, a mesma coisa acontece com o Psychopath Chapter 2, porque o jogo tem uma avaliação muito baixa, só que eu não acho que ele merece isso, sabe? Eu acho um jogo legal. Não é nada grandioso, mas ele é um jogo bom. Ultimate Custom Night. Tá, eu vou deixar aqui, mas ele basicamente é só, novamente, você criar sua própria noite com todos 50 animatrônicas, e é isso, né? Bom, eu não jogaria esse jogo, não. Eu comprei ele, só que eu nem joguei, sinceramente. Porque, pô, por que eu vou perder meu tempo pra fazer umas noites personalizadas, sabe? Enfim. É isso, né? Não tem muito o que falar. Mas ele não é um jogo ruim, sabe? Ele é um jogo interessantinho, tá? Agora, Room 817. E agora oficialmente inauguramos... Ah, não. Ah, não. Esse daqui foi o primeiro do Perfeito, né? Ah, tá. Não, eu não quero descer ele, porque eu realmente gosto muito do Mr. Playhouse 2. Mas Room 817, sim, é um jogo perfeito. Eu amo esse jogo. Eu tava muito ansioso pra ele lançar, e quando ele lançou, ele não decepcionou nada. Não decepcionou nada. Ele é um jogo incrível. Os gráficos desse jogo são lindos, toda a estética, todos os puzzles. É um jogo bem completo, sabe? Tem vários puzzles pra fazer. E tem o inimigo, né? Que ele aparece totalmente aleatoriamente. E tem uns segredos aqui ou ali, sabe? É um jogo muito interessante, de verdade. Novamente, os gráficos dele são... Vazou coisa da Digimax, enfim. Ele é um jogo incrível, tem gráficos lindos. Enfim, é um jogo que é muito bom. Ele não é necessariamente da Euphoria, porque ele era da Bormark, é Bormark que fala, Bormark Studios, sei lá. Mas é um jogo incrível, sabe? Eu recomendo muito que você jogue esse jogo, porque ele é incrível, eu amo esse jogo. E eu demorei 40 minutos pra zerar ele, mesmo já sabendo o que tinha que fazer, né? Enfim. Não, eu não sei se eu já sabia de tudo, eu acho que não. Mas eu demorei 40 minutos pra zerar ele. Death Attraction. Cara, eu amo esse jogo, é basicamente outro com uma vibe de metal. Só que ele é um jogo muito curto e esse é o problema, né? Mas basicamente é um jogo que você tá numa casa. E tem um palhaço, né? Tem um palhaço do mal, enfim, bem clichê, né? Mas enfim, tem uns puzzles aqui ou ali. Mas, enfim. Eu lembro que eu até fiz uma speedrun desse jogo, só que logo depois eu apaguei, né? Porque eu achei vergonhoso estar fazendo uma speedrun disso. O jogo até recebeu uns updates, tipo, eu lembro que ele recebeu um up nos gráficos dele. E só que, tipo, pô, ele é um jogo bem curtinho, sabe? Se eu não me engano, ele tem outro final. Tem o final normal e tem um final que é, tipo... Eu nem lembro o que é aquilo direito. É tipo um lugar... Um lugar reto verde. Eu não lembro direito o que é aquilo, mas enfim. Agora, Freaky Clown Town Mystery. Cara, esse jogo é outro que eu tenho uma certa nostalgia, querendo ou não. Eu vou deixar ele aqui. Ele é basicamente uma fangame de Ice Cream, ou uma cópia mesmo. Não, eu não vou falar que é cópia, porque é um jogo totalmente diferente, querendo ou não. Mas, pô, é um jogo muito bom. É um jogo que sinceramente, eu conheci ele em 2020 ou 2021, não lembro. Eu acho que foi até em 2020. Eu não lembro. Mas desde lá eu gostava muito e, pô, é um jogo que tem uns gráficos muito bonitos, sabe? E apesar de ser um jogo, no entanto, genérico, tipo, uou, o palhaço do mal, ele hipnotizou o menino e prendeu ele. Ele é um jogo legal, apesar de ele ser bem genérico em questão de puzzle e tal. Ele é um jogo legal. Qual que é o nome desse jogo? É Furry Busters, né? Cara, eu vou deixar no mediano, eu acho. Ele não é um jogo ruim, não me leve a mal, ele é um jogo legal. Basicamente, tem uma geladeira que te segue, tem uma poltrona que te segue, e eu acho que tem outra coisa, só que eu não lembro. Enfim. Ele é um jogo legal, eu já zerei no canal, apesar de eu não lembrar de muita coisa. Eu lembro que no final tem uma parte que você tá numa escola, eu lembro disso. Mas eu não lembro eu lembro que o jogo se passa numa casa, e você tem que pegar umas chaves aqui ou ali, enquanto... Toma cuidado com os bichos, né? Ele não é um jogo ruim. O problema é que ele é totalmente mal otimizado. Ah, não, eu não acho que isso é plausível o suficiente pra deixar ele aqui. Porque eu gosto desse jogo e ele é bem diferente, né? Agora, Pop Playtime.
Cara, eu vou estar ranqueando como a versão de celular, sabe? Porque, enfim. Aqui, bom, a versão de celular de framboesa é a mesma coisa, né? Artful Playtime, cara, esse jogo até hoje ele tem um... Eu vou deixar aqui, porque, bom, é 15 conto por um capítulo muito curto. Enquanto pra PC é de graça, né? Vai entender. E, tipo, ele ainda tem um monte de bug, sabe? Ele tem um bug que se você... Sabe aquela parte que você sobe umas escadas e você consegue mão vermelha? Então, se eu não me engano, pra abrir essa porta, basicamente você cai no limbo se você fizer isso muito rápido. E além disso, o jogo tem um monte de tela de loading chata. Eu sei que é pra carregar o jogo, mas, pô... Enfim, né? Eu não acho que um jogo de 15 minutos de duração precisa de tanto loading assim. Enfim, né? É isso, basicamente. Eu não acho que o jogo merece o preço. E agora, o capítulo 2 é memes, né? Basicamente, o jogo nem sequer roda mais no meu celular. Eu paguei 26 conto no jogo, nunca cheguei a zerar. E hoje em dia, ele não roda mais no meu celular e não tem mais o que fazer. Enfim, né? Vai entender. Eu gosto muito do capítulo 2, de verdade. Só que é memes, o jogo nem roda mais no meu celular, né? É isso. Saigam nos tokens de Halloween, né? Cara, se eu não me engano, eu vou deixar no medianos mesmo. Se eu não me engano, o jogo se passa na floresta e você tem que conseguir as partes do corpo. Você tem que conseguir o coração, né? O coração da Psycho. E eu não lembro o que acontece depois, mas eu lembro que, se eu não me engano, você tem que conseguir o coração da Psycho. Eu não lembro se eu cheguei a zerar o jogo, ou só se foi uma gameplay curta mesmo. Mas é isso que se trata do jogo. Um jogo que, se eu não me engano, eu acho bem tanto fácil. Nun Massacre. Cara, eu gosto desse jogo, só que... eu vou deixar aqui, sabe por quê? Porque essa é a pior adaptação pra mobile de um jogo de terror que eu já vi. Não, é tipo... É muito meme, porque o jogo tem uns gráficos bem simples, apesar de ser uma vibe anos 80. Pô, os gráficos do jogo são muito simples, sabe? Só que não, cara, tu precisa do celular da NASA pra conseguir jogar isso. Porque esse jogo trava muito em qualquer celular. É muito meme, não dá pra jogar isso. Então por isso eu vou deixar aqui. Mas, pô, eu gosto do jogo da Puppet Combo, sabe? Eu gosto de Nun Massacre, foi o primeiro jogo da Puppet Combo que eu conheci. E, pô, ele é um jogo interessante, sabe? Apesar de ser bem exagerado esse, principalmente com aquele som extremamente alto. Enfim, não é um jogo ruim, só que, novamente, a versão mobile é bem ruim. Agora, The Dark Internet. Cara, eu gravei esse jogo... Eu já zerei esse jogo 2 vezes no canal. Eu vou deixar... eu vou deixar ele aqui mesmo. Pô, ele não é um jogo ruim, sabe? É bom, é um jogo bem bom, sabe? Feito por um youtuber, inclusive. É o The Town Gameplay, né? É assim o nome? Nem lembro. É Town Gameplay. Eu não lembro. Enfim, eu gravei uma versão antiga porque eu, se não me engano, a versão atual basicamente não rodava direito no meu celular, se não me engano. Então eu gravei uma versão antiga. Eu não lembro de tanta coisa da versão antiga, mas eu lembro que basicamente as coisas sobre o youtuber. E tem até uns áudios que falam sobre a história. Eu não lembro direito sobre o que é, mas enfim. Mas basicamente eu lembro de uns puzzles. Tipo, eu lembro que tem um que você tem que colocar uma moeda num negócio de... numa máquina. E eu lembro que pra fugir você precisa de umas pelúcias, né? Enfim, eu lembro um pouco do mapa do jogo também. E pô, é um jogo bom, sabe? É um jogo bem legalzinho. Até. Então eu acho que ele merece ficar aqui. Esse aqui chama Garden of Fairy. Eu gravei esse jogo uma vez. Cara, basicamente você tem um taco de beisebol e você tem que encontrar sei lá, nem sei dizer o que é aquilo. Já tá quase acabando. Vai estar perto de acabar. Eu nem sei dizer direito o que é aquilo, mas enfim, tem esse bicho da capa aqui, que ele fica andando por aí. Uma coisa que eu gosto, vale a pena falar, é que os gráficos desse jogo são muito lindos, de verdade, são muito bem feitos e tal. Esse jogo é bom, só que eu lembro que basicamente você pode fugir direto, basicamente você pode chegar no fim do labirinto e fugir de uma vez, e foi isso que eu fiz. Só que você tem bem mais coisas pra fazer, só que eu nunca cheguei a fazer isso. Eu só fiz basicamente fugir, né? Então eu não sei se eu tenho muito direito de ranquear, mas eu lembro que eu achei um jogo bom, de verdade. Agora Antártica 88... Nossa, eu quase ranqueei essa praga aqui. A Antártica 88 é muito bom, não tem o que falar. Cara, Antártica 88 é um jogo com gráficos lindos. Apesar de não ser tão necessariamente um jogo de terror, ele é um jogo muito bom, sabe? Tem vários mapas, é um jogo bem longuinho até. E acaba sendo bastante um jogo de shooter, né?
de você atirar nos insetos, né? No Demogorgon e tal. É um jogo muito bom, sabe? De verdade. Enfim, é isso, né? Os gráficos desse jogo são lindos e a trilha sonora nem se fala. As trilhas sonoras desse jogo são impecáveis. E já parando pra pensar que os únicos jogos que eu elogiei as trilhas sonoras são da mesma empresa? Então, fazer o quê? A Euphoria é top. A Euphoria é incrível. Aqui não tem o 5, 6, 7 e o 0 porque aqui tem até a data, ó. Porque eu fiz essa tier list em... Quer dizer, eu não sei se aqui tá... Aqui eu não sei se eu fiz em outubro ou setembro. Porque a data lá é invertida, né? Então vamos supor que eu fiz em outubro. Em 9 de outubro eu fiz essa tier list, então eu não atualizei, obviamente. Mas não tem nem o que falar, esses jogos são uma merda, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nossa. Hello Band, um jogo que me marcou demais, de verdade. Cara, eu vou deixar... Ah, mano... Cara, eu sei, esse jogo não merece ficar aqui, mas ele me marcou muito. Eu conheci esse jogo em 2017. E não, eu não tô zoando, eu literalmente conheci esse jogo em 2017. E é o jogo com umas melhores memórias que eu consigo pensar que eu coloquei aqui, né? Bom, eu tenho memórias incríveis. Eu lembro de uma vez que eu fui por causa de um negócio stratégia, eu tinha ido num hotel. E cara, eu lembro que eu joguei esse jogo e eu lembro que eu tenho um amigo meu... amigo de GTG, sabe? E eu lembro que ele chamava o inimigo, né? O Band desse jogo de Tio Lesma. E isso faz anos, foi lá em 2017. E eu até hoje lembro perfeitamente. Esse jogo, apesar de ser tão simples e só se basear em você pegar umas chaves e escapar, ele é um jogo que me marcou muito. E por isso eu amo ele, de verdade. Então por isso eu vou deixar ele aqui. Não me julguem. Esse daqui é Extinct Lighthouse, né? É basicamente esse jogo, até hoje nunca lançou a versão completa. Ou se lançou, deve ter sido só PC, né? Porque pelo menos a versão mobile, a versão completa não existe para mobile. Se é que existe, né? Enfim, eu acredito que o projeto foi parar na demo, né? Mas basicamente esse jogo você tá numa floresta, na verdade mais numa vila, não sei dizer direito o que é. E basicamente tem um inimigo que é tipo um homem encapuzado que fica pulando pra lá e pra cá e pode te matar, né? E basicamente seu objetivo é conseguir os remos pra escapar. É bem tanto faz, né? Eu acho que seria legal eles fizerem uma versão completa sobre esse jogo. É porque, pô, ele tem uma vibe meio jogos dos anos 90, anos 90, né? E minha gata tá miando, né? Nossa, eu vou ter que terminar esse vídeo de uma vez. Ele é um jogo muito bom, de verdade. Só que podia ser mais completo, né? Cara, meu gato tá miando. Eu não sei quem é, enfim. Agora é Mr. Ops Manor Escape. Basicamente é totalmente diferente de qualquer outro Mr. Ops House. Porque todos os outros são lineares, né? Aí esse daqui basicamente você tem... É tipo um escape room. Cara, minha gata não para de miar. Depois eu vou lá, vou terminar o vídeo primeiro. Ele é um jogo muito bom. Eu só vi uma gameplay completa uma vez, que foi no canal do Léo Games. É um jogo que basicamente você pode escolher entre os três, né? Entre um dos três, ou até os três juntos, ou dois, eu não lembro. Cara, não, calma aí, eu já volto. Tá, eu voltei, minha gata parou de miar. Manor Escape basicamente, ele é um escape room de Mr. House Playhouse. Eu não lembro de tanta coisa da gameplay em si, é basicamente escape room, né? Mas eu não acho que chega no nível dos outros jogos, então eu vou deixar acima da média mesmo. Porque eu gosto bem mais dos outros. Cara, esse jogo aqui vocês provavelmente nunca viram na vida, com certeza. Eu nem lembro o nome dele direito, na verdade. Eu não consigo nem lembrar o nome dele sequer. Mas é um jogo que eu vi na Play Store, que eu paguei R$1,90. E basicamente você tá tipo num labirinto e tem essa criatura que é literalmente um bicho já pronto. Eu não sei nem porque eu coloquei esse jogo, porque ninguém conhece e ninguém liga, né? Mas eu vou colocar no ruins, né? Porque não tem muito o que falar. WhatsApp Horror. Cara, esse jogo eu não zerei. Eu só gravei uma gameplay meio curta em si. Se eu não me engano, basicamente tem umas pessoas até que ficam como se fosse louvando ao WhatsApp. E é um jogo muito meme, porque é basicamente um WhatsApp no meio do mapa, tudo esquisito. Ele não é um jogo necessariamente ruim, pelo que eu me lembro, né? Mas eu não cheguei a zerar, né? Mas ele, pô, apesar de ser um jogo meme, ele não é ruim.
Então, pô... Será que ele merece ficar aqui mesmo? Ah, mano, não acho, vai. Ele é, vou deixar no mediano porque, cara, ele é bem meme, né? Ele não é direito pra ser um jogo sério. Então fazer o quê? Esse daqui, cara, é basicamente... Eu não lembro o nome desse jogo agora. Mas basicamente é um jogo que tem uma criatura com cabeça de TV. Eu já gravei e zerei esse jogo. Ele é bem... Eu zerei, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ele é bem tanto faz, sabe? Vou deixar abaixo na média porque... Ele é um jogo bem besta. Esse jogo, inclusive, se não me engano, é do mesmo criador. Só que esse daqui eu acho que é o Momo Scary Escape 3D. Ou é Momo Horror Escape 3D. Eu não lembro, enfim. Esse daqui eu vou deixar no mediano. Porque basicamente você tem que conseguir umas páginas, umas peças de alguma coisa e tem a Momo pra te matar. É basicamente isso. Mas, tipo, pô, eu acho melhor que esse daqui, né? Agora, Jeff the Killer Horror Game, esse daqui não tem como, esse daqui é perfeito. É um jogo que tem até a primeira versão dele. Aqui, ó, basicamente, pra quem não sabe, esse daqui foi foram as primeiras versões do Jeff the Killer Horror Game. Aí os caras do nada atualizaram, mudaram totalmente o jogo e transformaram ele em uma coisa totalmente diferente. Bom, aqui a versão normal, a versão atual, né? É incrível, tem gráficos lindos, é totalmente assustador. De verdade, se me perguntassem qual foi o jogo que eu mais me caguei pra zerar, foi com certeza esse, porque esse jogo dá muito medo. É um jogo incrível, tem uma casa bem grande, tem vários puzzles e o Jeff the Killer é assustador. Ele tem umas falas bem bizarras, sabe? Mano, é um jogo incrível, de verdade, eu recomendo todo mundo que jogue isso. Acontece que eu só fui ver esse jogo, a gameplay em si dele, no canal Leo Games, porque eu já tinha visto ele na Play Store várias vezes, só que eu nunca cheguei a jogar. Mas ele é um jogo incrível. E essa primeira versão aqui, ela é também incrível, apesar de ser um jogo totalmente diferente. Não, é tipo, eu não tô exagerando quando eu falo totalmente diferente. É literalmente um jogo totalmente diferente. Totalmente diferente. O inimigo tem um visual totalmente diferente, né? O Jeff the Killer. Os puzzles, a casa inteira. Enfim. Mas ele também, apesar de mudar tudo, o que eu acho meio estranho, mas enfim, a versão atual obviamente é muito melhor. Ele é um jogo, sim, a versão antiga é muito boa também. Basicamente, é meio exagerado também, porque basicamente o Jeff the Killer fica correndo atrás de tudo com um som totalmente estourado. Mas ele tem umas personagens legais, a casa, tipo, os gráficos, até os gráficos dessas primeiras versões também eram muito bonitos, sabe? E é um jogo basicamente escape room que você tem que escapar da casa dele, e é um jogo bem legal, de verdade. With Stall. Cara, esse jogo eu gravei 2 vezes, né? É um jogo meme, sabe? Eu vou deixar no abaixo da média porque ele basicamente só se baseia em você dar a sorte de... Basicamente, ó... O jogo é basicamente um monte de rounds que você tem portas de banheiro. Aí basicamente você tem que abrir uma porta e que você tem que dar a sorte do palhaço não tá nela. E basicamente o objetivo do jogo é você dar a sorte de até o final você não encontrar com o palhaço nenhuma vez. E é só isso, não tem o que falar, sabe? Mas tipo, pô, o gráfico do jogo não é ruim, sabe? Então por isso eu não vou deixar ele muito baixo. Muito mais baixo do que já tá, na verdade. Vou tentar completar isso logo. Vamos lá. Esse jogo... eu não lembro o nome dele. Mano, eu não vou lembrar o nome dele agora. É basicamente um jogo que tem uns mapas lá diferentes com o final. É tipo The Joyful Creation, sabe? E você tem que pegar uns plushes de FNAF, se eu não me engano. Eu não lembro se é assim todos, eu acho que é assim. Tem um que tem um Fox, tem um que tem a Chica, né, que é no meio da floresta. Tem um que tem o Fred, que é o Nightmare Fred. Não, é o Fred do The Joyful Creation, né? Ou é quase igual, pelo menos. Enfim, é um jogo bem tanto faz, sabe? Só que, pô, não é um jogo ruim. Mas eu vou deixar ele aqui. Esse jogo... Cara, qual que é o nome dessa coisa agora? Eu não lembro. Mas eu gravei esse jogo. E ele é um jogo, cara, totalmente meme. Mas, tipo, não é meme por ser ruim. É um jogo literalmente feito cheio de meme. É um jogo que não dá pra levar a sério, sabe? Porque, basicamente, tipo, tem o cara do Skibidi-Dop e tem um monte de meme jogado assim. Então, cara, se eu for ranquear a série, eu vou deixar ele aqui, né? Mas, tipo... Enfim, não tem muito o que falar, sabe? Cara, esse jogo daqui é uma praga. Cara, esse jogo é muito ruim.
É literalmente, os caras viram que o Poppy Time e Chuchu Charles estavam fazendo sucesso. O que fizeram? Fizeram um jogo genérico que não faz sentido nenhum, que é uma cópia de Poppy Time com Chuchu Charles, que é horrível, tem gráficos horríveis, é um lixo de gameplay. De verdade mesmo, e ainda trava. Os caras fizeram o pior jogo que eu já joguei na minha vida. Eu acho que é ou esse, ou até o TED aqui, ou desse dentista, não sei. Mas esse jogo é muito ruim. De verdade mesmo. Eu não recomendo que ninguém jogue isso. E o pior é que o jogo tinha uma avaliação boa, sabe por quê? Porque é só criança de 9 anos, 8 anos que vai jogar isso. Mas é um jogo horrível. Enfim. Hello, Ice Cream Scary Neighbor. É um jogo mediano. Sabe por quê? Eu sei que não, eu vou deixar... Não vale a pena deixar em cima da média. Cara, ele é um jogo ruim. Todo mundo que já jogou isso concorda que ele é um jogo horrível. Só que eu tenho um leve carinho por esse jogo. Tanto pelo assobio do sorveteiro que é assim, ó. Tanto é que até teve um cara que comentou esses dias. Esse que comentou que o assobio dele não sai da cabeça dele. Até hoje fica, sabe? E esse som do assobio vem de um som que já é existente, sabe? Não foi feito por causa desse jogo. Mas, tipo, é basicamente um jogo cheio de fasezinha genérica. É um jogo muito, muito ruim, sabe? Só que eu tenho carinho por ele, não me julguem. E eu tenho um vídeo de mais de 47 minutos, se não me engano, só jogando isso. Enfim, vai entender. Cara, Horror Mask, eu lembro que esse jogo... Eu não lembro de muita coisa sobre esse jogo. Eu lembro que você... É basicamente tipo um Granny... Que você tá numa casa, enfim... E você tem que escapar num foguete no final. Só que eu lembro que o jogo tem gráficos horríveis... E é um jogo muito meme, sabe? Não tenho muito o que falar. É basicamente isso que eu falei. TED Horror Game, esse jogo é um lixo. Cara, esse jogo é muito ruim. Esses dois aqui, na verdade... Os dois são do mesmo criador. O criador é incompetente. Desculpa por isso. Eu sei que o cara pode ter tentado fazer um jogo legal. Mas os dois jogos são horríveis. Tem gráficos horríveis. São genéricos. Os dois, se você jogar os dois de uma vez só, eles vão parecer a mesma coisa. Os planos são genéricos. Os gráficos... não, cara, nada. Os jogos são totalmente horríveis, sabe? Eu não tenho nem o que falar. Eu zerei os dois aqui no canal. Se vocês quiserem ver o quão ruim esses jogos são, enfim. Cara, esse jogo aqui eu cheguei a zerar em 2 minutos. E esse aqui em 4, eu acho. São jogos horríveis. Aqui, Ink Hide and Seek. Cara, eu nunca consegui zerar esse jogo porque o meu, por algum motivo, ele é bugado, né? E não dá pra escapar no final do jogo. Mas, basicamente, é uma fangame de band que você precisa encontrar uns discos, se eu não me engano. E no final, e quando você encontrar todos, você vai até um lugar e o band começa a te seguir e você tem que fugir. É um jogo bem... Agora eu notei, eu não coloquei Band Dank Machine aqui, né? Ó, se eu colocasse Band, eu colocaria, de verdade, como eu amo Band, eu colocaria no Perfeitos. Ou no Muito Bons, porque ele é mal otimizado, né? Isso se eu tivesse colocado Band, né? Mas enfim, vamos continuar. Ink Hide and Seek é um jogo mediano, porque, cara, ele é tanto faz, né? É um jogo que tu pode zerar com a maior rapidez do mundo. Eu até regravei o vídeo pra tentar zerar um tempo depois. Só que não dá, ele não funciona, não dá pra zerar ele. Pelo menos pra mim. Enfim, é basicamente o que eu disse. É basicamente uma fangame de screen, uma fangame de band. Enfim. Cara, esse jogo aqui se chama Paciente tal, algum número aí, que eu não lembro. Esse jogo eu não sei nem porque eu coloquei. Eu tentei procurar esse jogo, eu tinha visto uma gameplay, eu tentei procurar. Aí o jogo tava indisponível no país e eu baixei pela TapTap. É isso. Esse jogo é horrível. É basicamente aqueles A7 que tem um monte de jogo igual com o mesmo mapa, sabe? E basicamente tem uns gráficos horríveis e tem esse bicho que ninguém se importa, que fica te seguindo. É um jogo memes, né? Não tem muito o que falar. Esse daqui eu não lembro o nome, mas é basicamente aquele Dark Deception Mobile que eu trouxe uma vez. Eu lembro que eu não sei se ele tem outros mapas na época. Eu acho que eu não lembro se tinha outro além do primeiro, que basicamente é aqueles do hotel que tem os macacos, né? Mas, pô, eu vou deixar no acima da média porque ele fez bem o papel dele de ser um Dark Deception Mobile. Mas eu não lembro se vai ter o mapa da Agatha ou se já tem. Enfim, eu não lembro de nada, mas enfim. É isso, é um jogo legal e fiel ao Dark Deception original, mesmo não sendo oficial.
Agora The Sinner. Eu vou deixar ele aqui também. Eu não lembro de tanta coisa de gameplay em si, mas eu lembro que ele se passa como se fosse num escritório. Eu não sei dizer como é que é o nome daquela coisa em si, mas é tipo... Enfim, eu não vou conseguir explicar. Basicamente tem esse bicho aqui que ele... É esse bicho vermelho que te segue. E você tem que fugir do lugar. É isso. É um jogo bem tanto faz, só que, pô, eu tenho um vídeo zerando ele em uns 21 minutos e, pô, eu gosto dele, sabe? Eu tinha gostado pelo menos quando eu joguei. Qual que é o nome desse jogo agora? É alguma coisa Red. Eu não lembro como é que é Halo em inglês. Eu não vou lembrar o nome. Basicamente, esse jogo tem o cara com cabeça de ralo que ele só aparece no final ainda, se não me engano. Você tem que fugir dele. Uma perseguição bem curta, né? Você tem que encontrar, se não me engano, uns papéis em volta do mapa antes disso. E você tem que ativar, eu acho que uma alavanca que era no meio da floresta. E aí no final do jogo ele te segue. É um jogo bem tanto faz, sabe? Eu tenho uma gameplay completa dele em 4 minutos e, tipo, tanto faz. Mas, pô, o jogo não é ruim, tipo, ele tem uns gráficos legaisinhos e tal. É um jogo bem diferente. Agora, Patrick Garage Storage, basicamente é um jogo baseado em um jogo do mesmo criador de uma coisa, eu não vou lembrar do que é. É Mitch's Garage Storage. É um jogo que, enfim, é basicamente uma cópia de um jogo que já existe. Que Mitch's, o que? Eu não faço ideia. É uma cópia de um jogo que já existe, só com Patrick e agora realmente para mobile. Basicamente você tem que encontrar umas partes de código por aí. Eu não acho que tem que encontrar outras coisas além de códigos antes, mas enfim, isso que eu lembro. E o Patrick ele vai indo pelas garagens, né? E ele pode te matar, né? É basicamente isso que eu lembro. Ele é um jogo... Cara, por causa da vibe dele totalmente diferente, eu vou deixar aqui. Apesar de ser uma cópia do jogo que já existe, eu até que pegarei ele pra rejogar por algum motivo. Vamos lá. Snowside Horror. Cara, vejam os vídeos que eu tenho sobre esse jogo. É basicamente uma floresta. É um jogo que trava demais e tem um bicho hacker que te segue. E tipo, é um dos piores jogos que eu já joguei na minha vida. Não tem nem o que falar. Agora sim, eu tinha ranqueado 2 aqui, mas agora sim vamos ranquear o Evil Fighter 1. Eu vou deixar acima da média também. Eu gosto mais do 1 do que o do 2. Pô, ele é um jogo legal, sabe? A casa e tal. Tem a fuga pelo carro e tem a pela porta, né? Eu já fiz as duas. Eu já fiz até no modo hard, só que se eu não me engano, eu fiz... Só que, se eu não me engano, no hard ele bugava e eu consegui zerar por causa disso. Se eu não me engano, ele não me via no hard. Ou ele bugava mesmo. Não lembro. Evil Fighter 1 é um jogo legal. Só que nada muito além, né? É um jogo interessante, tipo um jogo escape room, né? Bem memes também, porque tem o pai com a chinela na mão. Não, agora eu lembrei que quando o jogo foi vendido, agora ele ficou diferente. Ele ficou só nos gráficos, eu acho. Mas enfim, eu acredito que ele seja a mesma coisa. Mas se não, eu tô ranqueando a versão antiga, tá? Eu ranquearia no acima da média mesmo. Agora Metal, eu acho que eu posso dizer que é um jogo muito bom. Ele é um jogo em si muito bom, tem vários mapas, vários inimigos, vários protagonistas que você pode jogar. Os únicos que eu lembro é aquele cara com uma máscara na cabeça que você tem, e o outro que é o cara com uma máscara de pombo. E tem uns protagonistas diferentes e tal. Eu não sei ao certo quantos inimigos tem umas skins diferentes também. É um jogo ok. Quer dizer, é um jogo muito bom, querendo ou não. É um jogo que ele que começou, eu acredito que foi ele que começou com essa ideia de você ter que deixar tudo idêntico pro inimigo não perceber, o que se repetiu em Bunny Lover, né? E posteriormente em 902 Cannibal, porque é o mesmo jogo basicamente. É um jogo muito bom, que é bem completo, tem vários mapas. Eu não lembro quantos tem, porque eu só lembro de 2, mas eu acredito que tem mais, né? Enfim, é um jogo muito bom, de verdade. Pra mim, ele foi um jogo bem revolucionário, que não. Agora, Death Park 1, é até irônico ele ter demorado tanto pra vir. Mas Death Park 1 é um jogo que eu conheci também quando lançou, mesma coisa com a Scream, porque eu conheci por causa do Love Games, quando ele lançou lá em setembro de 2019.
Cara, esse jogo é incrível, os gráficos, o palhaço, tudo nele é incrível. Eu amo esse jogo até hoje. Cara, já se passaram 5 anos e até hoje eu sou apaixonado por esse jogo. E até hoje ele se mantém como um dos melhores jogos de terror mobile de todos os tempos. Esse jogo é incrível, de verdade. Ele se passa num circo com uma temática incrível. Os gráficos do jogo são lindos, tem perseguições, tem aquele final lá que você tem que se desviar do palhaço e prender ele. Cara, tudo nesse jogo é incrível. Eu chutaria até dizer que de todos os jogos aqui do Perfeitos, ele é até o melhorzinho, de verdade. Esse jogo é Evil Clown, né? Pera, se... Ah, é Evil Clown, eu acho que é o nome dele. É Evil Clown Escape the Park. Cara, eu não cheguei a zerar ele, mas eu joguei um pouco e eu tinha gostado bastante. Só que, como eu disse, eu não zerei, porque eu joguei muito e mesmo assim... Cara, eu joguei o jogo por 2 horas e mesmo assim não deu pra zerar e eu cansei. Mas é um jogo que basicamente se passa num parque e tem esse palhaço aqui, que é o mesmo modelo daquele outro que eu tinha dito. Lembra daquele jogo que eu tinha dito que já tinha um modelo já pronto? Deixa eu ver se... Onde é que tava aquilo? Pera, quando que eu disse aquilo? Ou eu tô louco? Mas enfim, tem um jogo que, bom, basicamente é um bicho que tem um modelo já pronto. É. E tipo... É um jogo memes. Não, nossa, agora que eu tô vendo isso aqui, pelo amor de Deus, por que eu coloquei tão alto? Eu acho que tá bom agora. Bom, ele tem mais de um final pelo que eu saiba, tem um final pelo trem, eu acho. E o outro eu não lembro do que é. Mas pelo que eu tinha jogado, ele era um jogo realmente muito bom. Que tem um mapa bem grande mesmo, eu não tô zoando. Tem muitos puzzles e é um jogo bem demorado pra zerar. E é um jogo ótimo, sabe? Só que eu lembro que eu reclamei muito porque o jogo não tem o modo normal. Se não me engano, ele só tinha fácil e difícil. Que jogo que não tem modo normal? Mas enfim. E agora não tem nem o que falar. Agora sim, eu acho que todo mundo já sabe, The Witch é o melhor jogo de terror já criado na atualidade. Tanto por gráficos, tanto por estética, tanto pela Maura, que é uma inimiga... Cara, que inimiga maravilhosa. Tanto pela história do jogo. É um jogo muito longo, um jogo cheio que você pode ter vários feitiços diferentes. Você tem uns 5 feitiços, se não me engano. Ah, nem sei mais. É um jogo com uma gameplay incrível, uma gameplay divertida. Um jogo que te faz se cagar de medo. Cara, é um jogo incrível, tem 2 finais, tem o final que você foge do castelo e o final que você joga o feitiço na Maura pra ela voltar normal. Eu amo esse jogo com todas as minhas forças, ele é incrível, de verdade. Esse é o melhor jogo já feito de terror mobile, né? E eu duvido muito que exista um jogo... Quer dizer, é óbvio que vai existir futuramente, né? Mas eu duvido que daqui um tempo, que em pouco tempo já vai ter um jogo melhor que esse, sabe? Esse é o melhor jogo de terror mobile que eu conheço. Tanto é que eu já gravei 10 vídeos disso daqui no canal. Cara, esse jogo é revolucionário. Infelizmente, ele é muito desconhecido, mas tipo, a Maura, as animações dela, ela joga as armadilhas, né? Você pode usar feitiços contra ela, como eu já disse. Tudo nele é incrível, enfim, eu não canso de elogiar esse jogo. Esse jogo é o melhor jogo de terror mobile, eu não tô nem aí. Falei. Eu devia ter colocado outra versão desse jogo. Tem 2 versões dele. Não, eu acho que quando eu fui fazer a tier list não tinha ainda. Eu não lembro. Basicamente, esse jogo é Endless Fears, né? Ele tem 2 versões. Tem a versão antiga e a versão nova, que são basicamente totalmente diferentes. Só que não são totalmente igual o nível do Jeff the Killer Horror Game, né? Mas eles são muito diferentes mesmo. Cara, essa versão aqui, eu vou deixar no acima da média. Eu já gostei mais... Essa versão atual, né? Eu acredito, eu não lembro direito, mas eu acho que é. Basicamente, você tem esse bicho aqui, esse bicho aí, né? Eu acho que nem sei se tem o nome. Mas ele corre muito. Eu acho, às vezes, bem insuportável que ele te segue por muito tempo. Chega até a ser exagerado, né? Ele é um jogo bom. Ele é um jogo bem curtinho, né? Um jogo bem difícil até de zerar. Mas ele é legal, sabe? E aquela primeira versão dele lá, que era um jogo bem diferente desse, eu acho que eu deixaria na mesma posição. Eu deixaria na mesma posição. Eu gosto até mais da versão antiga, porque eu gosto mais do inimigo da versão antiga, que também tem um modelo diferente. E eu acho que eu gostar mais dela, apesar de ser mais curta, né? Enfim, é isso. Esse aqui é One Night in Laboratory, é esse o nome? Enfim,
É basicamente um jogo que se passa no laboratório e eu não lembro direito o que você tem que achar, mas você tem que achar algumas coisas em volta do mapa, enquanto tem esse bicho que você tem que cuidar e tem uma parte que é tipo FNAF. É lá pro final do jogo, que é tipo FNAF, enquanto você espera carregar o negócio, você tem que cuidar. Se eu não me engano, são umas baterias e cada uma vai carregando uma parte do load, né? E no fim você tem que achar todas pra poder conseguir carregar tudo enquanto cuida pra esse bicho não vir. Apesar de ser um jogo bem simples, eu vou deixar sempre a média porque ele é diferenciado, né? E ele tem uns gráficos bonitos. Mas é isso, né? Cara, tem outro jogo que eu notei que eu não coloquei. Eu vou colocar ele aqui rapidão, calma aí. Voltando aqui, né? One Night in Daker, basicamente do mesmo criador. E esse jogo eu deixei colocar porque eu gosto bastante dele e eu notei que eu tinha esquecido mesmo. Mas basicamente esse jogo é como se fosse uma fangame, entre aspas, de FNAF. E onde você tá na Daycare, né? Na creche. E você tem que ligar os geradores pra poder ligar a luz enquanto toma cuidado com ele. Se eu não me engano, esse jogo você tem que seguir perfeitamente os passos. Sabe, você tem que seguir perfeitamente o que tem que fazer, senão é muito fácil do Moondrop acabar te matando. Eu tenho uma gameplay completa dele em 2 ou 3 minutos. Eu acho que era 2, né? E, pô, é um jogo legal, de verdade. Eu vou deixar ele aqui no mesmo nível, né? Ou eu posso até abaixar esse daqui um pouco, né? Eu vou deixar aqui mesmo. Enfim, eu acho que tá bom agora. The Baby in Yellow. Cara, esse jogo tem o quê? Nem sei quantos capítulos tem, mas tem o capítulo normal, aquele clássico, né? Que ele acaba... o normal que todo mundo conhece. Aí tem o capítulo que ele vira aquele monstro lá que você tá tipo no hotel e tem que pegar umas chaves enquanto corre dele. Tipo isso. Onde ele tá naquela forma estranha. E tem o capítulo do Gato Preto que eu já trouxe no canal. Foi o único que eu trouxe desse jogo, né? E eu zerei. E ele tem aquele robozinho lá. E também... E ele basicamente... é um jogo bem legal, né? Cara, por tudo que esse jogo é, pelos 3 de uma vez, eu acho que ele é um jogo realmente muito bom. Mas enfim, pelo menos o capítulo do Gato Preto e aquele segundo lá são bem bons. Eu não lembro direito como termina o primeiro capítulo, porque, se não me engano, foi só a primeira versão do jogo que ele termina, que o bebê termina lá voando, né? Enfim, mas é um jogo muito bom e eu acredito que seja, assim, um dos jogos de terror mobile mais famosos de todos. Hello Neighbor. Bom, eu vou deixar no acima da média. Hello Neighbor é um jogo que eu gosto bastante, apesar de não ser tão incrível assim, né? É um jogo clássico, né, cara? Quem não conhece. Mas a versão mobile é legal, sabe? Eu não lembro dela ser mal otimizada nem nada, só que, sei lá. Eu não gosto tanto da gameplay, sabe? Porque eu com certeza não me daria jeito pra jogar Hello Neighbor, porque eu não teria paciência. Mas é um jogo legal. Eu não sei se aqui é o jogo completo, eu realmente não sei. Como o jogo pesa mais de 1 GB, eu acredito que talvez seja. Mas enfim. É um jogo bom. É isso. Quem não conhece Hello Neighbor, né? É isso. FNAF 6. Eu vou deixar aqui também. Porque FNAF 6... ele é meu segundo favorito, eu só perde por 3, né? FNAF 6 é um jogo muito bom. Que tem tanto todo simulador de pizzaria, que sinceramente eu gosto bastante. Tem as noites normais, que eu até hoje nunca entendi direito ao certo como que faz pra tu conseguir ganhar as noites, né? Eu acho que depende um pouco de sorte, onde você tem que olhar pros lados e tal. E enquanto faz as coisas pra poder terminar o seu dia. É um jogo legal, todo o negócio de pizzaria e tal. Então eu vou deixar aqui, né? Quem não conhece. Death Park 2... Cara, de verdade também é perfeito, esse jogo é maravilhoso, incrível. O 1 foca mais em terror e o 2 ele é meio shooter também, só que isso acaba só deixando o jogo melhor ainda, porque é incrível, sabe? É muito satisfatório tu ir matando os bichos, sabe? É um jogo muito legal, apesar de ser meio vibe Antártica 88 2... apesar de o Death Park 2, na verdade, ser um pouco de vibe de Antártica 88, ele é um jogo incrível. Ele tem várias partes de perseguição, né? Como, por exemplo, aquela no cemitério, aquela no hospital, até aquela lá de casa, lá perto do início do jogo. Enfim, esse jogo é maravilhoso, de verdade. É incrível. Psycho no Sutoka. Esse jogo...
Eu vou deixar... Não, eu vou deixar até aqui, vai. Cara, o problema é um jogo legal. Mas, né, que a Yandere vai te matar e você tem que fugir da escola, né? Você foge? Eu nem lembro, mas enfim. Eu não... se não me engano, só tem a versão normal. Se não me engano, tem outras versões aqui no Sutoka, né? Que tem outras coisas. Só que a versão mobile, se não me engano, ela pode ser atualizada e só tem a normal mesmo. Mas o problema que eu deixei ela meio baixa... Na verdade, tá ótimo, né? Mas, cara, não, eu vou até descer um pouco, sabe por quê? Porque é uma versão que, novamente, me incomoda por ser totalmente mal otimizada, parece que independentemente do celular que você usar. É uma desgraça jogar isso, enfim. Fazer o que, né? Já tá quase acabando, ó. Gosmar, esse jogo é meme, né? Tanto faz. Tem os gráficos, tanto faz. E o inimigo, tanto faz. Os puzzles, tanto faz. Basicamente, você tá, tipo... Você tem uma parte que você tem que estar numa escola. Você tá numa escola, achar uma... Sei lá, uma caixa. Eu nem lembro direito. É um jogo que eu já trouxe completo. Eu zerei, sei lá, uns 3, 4 minutos. Ou por aí. Mano, é tanto fácil, sabe? Não tem nem muito o que falar sobre esse jogo, porque, né? É meio relevante. É Slane Screen, né? Cara, eu vou deixar ele aqui no acima da média, mas é outro jogo que eu não zerei. Eu não vi gameplay completa. Eu gravei um vídeo sobre ele, só que eu não... Novamente, eu não cheguei a zerar. Mas, pelo que eu joguei, eu tinha gostado, sabe? Você passa como se fosse num labirinto e tem esse bicho que vai correndo atrás de você. É um jogo legal, os gráficos dele são bonitos e tal. Eu acho que o jogo... Eu acho que eu podia até... Sei lá, se eu gostasse muito do jogo, até colocar mais ali, mais acima. Só que como eu só joguei uma parte do jogo, eu gostei, sabe? Eu só não joguei mais por preguiça. Agora Time to Wake Up, ou Granny 5, né? Granny 5 Time to Wake Up. De verdade mesmo. Eu não tô nem aí, eu vou deixar aqui. Sim, eu vou deixar aqui, eu não tô nem aí. Cara, é muito louco pensar que a fangame que a Twilve tinha feito acabou hoje em dia na Play Store, sabe? É muito louco. É um jogo incrível. Eu não sei ao certo qual versão que tá. Mas enfim, é um jogo maravilhoso, sabe? É uma fangame muito bem feita, que tem um monte de coisa, sabe? Tem toda aquela parte final que você tem que colocar... Você tem que encontrar aquelas coisas. Eu acho que você tem que encontrar os livros, né? Tem a parte da cilindrina dos livros, que é muito interessante. Se não me engano, no final ainda os mapas vão se desintegrando e tal. É uma fangame que, apesar de ser uma fangame de Granny, e é meio estranho tu ver uma fangame que é literalmente uma versão de Granny, só que 5, na Play Store, é meio louco, né? Mas enfim. Agora, mas tipo, eu amo esse jogo, sabe? Eu nunca cheguei a zerar e eu já queria zerar muito tempo atrás, mas eu acho que eu não vou fazer isso, não. Rune of Darkness, isso? Qual que é o nome desse jogo agora? Eu não lembro. Cara, esse jogo é bom. Basicamente é aquela fangame que eu trouxe de Slendrina e Tunnels. Eu não vou colocar, eu vou deixar no mediano mesmo. É uma fangame ok, né? É outro que eu acho estranho ter uma fangame de Slendrina na Play Store. Na verdade, se você for ver, Time to Wake Up e essa daqui parece que se disfarçam como jogos diferentes. Porque eles não deixam explícitos que são jogos tipo iGranny e uma fangame de Slendrina. Não. Mas, enfim. Cadê esse jogo agora? Rune of Darkness é basicamente uma fangame de Slendrina que você tem que encontrar os livros. E tem uma parte até que tem a mãe Slendrina, que é uma desgraça, que se não me engano ela te dá hit kill. E foi um inferno pra eu zerar. Mas é um jogo legalzinho até. Mas tanto faz, sabe? O Grandpa... Eu vou deixar no acima da média só pelo carinho que eu tenho pelo jogo. Porque, né, é um jogo que eu conheci em 2018, sabe? É um dos jogos... como eu disse, é um dos jogos mais antigos que eu conheço aqui. É uma fangame, sabe, de Granny... Obviamente, e apesar dela ser muito bugada, pelo menos a versão que eu joguei, né? Porque as versões atuais, se eu não me engano, tem até os negócios premium lá, que você tem que pagar, pelo amor de Deus. Vai catar coquinho. Enfim, a versão, pelo menos que eu joguei, que eu acredito que não tenha tanta diferença da atual, eu acho. Ela é uma versão... Quer dizer, não uma versão, né? Vamos falar do jogo normal. É um jogo é um jogo bom, só que ele tem alguns problemas, ele tem alguns bugs. Tinha um monte de versão que simplesmente tinha um monte de coisa que não funcionava e era um inferno, porque eu ia gravar o jogo e tinha uma coisa que não funcionava, eu tinha que baixar outra versão. Mas enfim, Grandpa é um jogo bom, só que ele tem alguns bugs chatos e tem alguns probleminhas. E também é um jogo meio estranho em questão de gameplay, mas enfim. Apesar de ser curtinho, ele é legalzinho até, vai. Eu acho que eu colocaria mediano, só que só pela nostalgia eu vou deixar aqui. E pra finalizar, vamos colocar a Sarcop, que é um dos últimos vídeos que eu trouxe. Eu não vou colocar no perfeito, eu vou deixar aqui, sabe por quê? Cara, se me perguntassem
Quais inimigos de jogos de terror que eu acho incríveis? Eu falaria que os principais são esse do Sarcop e a Maura de The Witch. Só que, cara, o Sarcop é um jogo incrível que tem gráficos lindos, onde basicamente você tá, tipo, num hotel. É num hotel que fala, ou numa casa, tipo isso. Ah, não precisa numa casa, né? Ou no hotel, sei lá. Basicamente você tem que encontrar algumas estátuas por aí e colocar no elevador. São 5 estátuas, se não me engano, eu nem lembro. Enfim, enquanto tem essa criatura aqui que basicamente vai te seguir. E eu acho muito legal, porque basicamente ela pode ficar olhando embaixo das mesas pra ver se você tá lá. E as animações são muito legais, sabe? Quando ela te dá o primeiro ataque, ela sai correndo. E quando ela te dá o segundo, ela te mata de uma vez. Ou é algo do tipo, eu nunca entendi direito, mas é tipo isso. Enfim, né? Por que eu não vou colocar esse jogo no perfeito, mesmo eu tendo elogiado tanto ele? Porque eu acho a ideia dele muito rasa, sabe? Basicamente você só encontrar as coisas e escapar, tipo. E tipo, é sempre contra as estátuas, sabe? É meio... tanto faz, né? Mas é um jogo muito bom. Então com isso a gente finaliza. Essa foi minha tier list. Eu vou até botar aqui pra baixar pra vocês poderem ver ela completinha. É essa tier list aqui, ó. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? É meio estranho eu estar fazendo um vídeo tão longo agora, né? Mas enfim, eu tava sem conteúdo, então eu decidi fazer isso. Essa é a minha tier list de jogos de Mobile, então tchau.